Bom dia, Anderson. Bom dia, Cândida, Juramar. Juramar. É o Jura, o Mar. José Solange e Marcele. Amanheceu fresco aqui em São Paulo. Pareceu que ia sair um calorão. Mas tá fresco. Pode ser que pegue. Tá mais friozinho. Meu povo, vamos respirar um pouco. Bora fazer 5 respirações conscientes. Nós vamos começar a introduzir essa prática aqui, de começar sempre nossa leitura por essas respirações. Ah, caramba. Agora foi. Só ajeitar a câmera aqui. Isso aí, agora sim. Bora, fechando os olhos físicos para poder abrir a visão interna. Uma respiração profunda. Solta pela boca. Sem forçar a respiração, só sente ela acontecendo. Observe esse movimento sereno, tranquilo, tão mágico e abençoado. Cada respiração é um verdadeiro milagre acontecendo. É a vida pulsando, a existência acontecendo. Uma respiração profunda. Volta. Vai abrindo os olhos, esfregue as mãos. Caramba, como isso tudo ajusta, como isso é tão simples, gente. Esse é um movimento que eu tenho grupos de respiração consciente há mais de quase 4 anos. Isso ajusta muita coisa. Se a gente começasse tudo, sabe? É isso que eu oriento. Comece tudo sempre com 5 respirações. Sua noite, seu dia, seu banho, sua alimentação. Aqui o pão sagrado. Né? Tomate. Tomate é o coração, sabia? Olha como ele é igualzinho o coração. Na geometria sagrada, ele representa o coração. Enfim, então, começar tudo fazendo 5 respirações para ajustar a frequência. Queridos, eu não sei como que nós vamos dar conta, porque ontem eu não fiz a leitura da noite. Não casou na agenda. E então, vocês estão me escutando bem? Tudo bem? Então teve um atraso um pouco aí. Eu não estou conseguindo te ver, eu não sei se sou só eu, mas eu não estou vendo a sua tela. Está no celular? Tô. Ah, porque eu estou falando num e estou mostrando no outro. Pronto, agora você vai me ver. Pronto. Ah, sim. É que eu tô pegando o áudio do computador. Pronto, agora eu destaquei e você resolveu. Obrigado por você ter me chamado a atenção disso, viu, Marcelo? Então, eu não consegui ler ontem à noite, então a gente tem uma leitura mais extensa. Eu não sei se tudo hoje, eu estou com vontade de deixar para finalizar amanhã. Vamos ver o que a gente dá conta de estar fazendo hoje.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós temos 7 horas de leitura, 7 horas do áudio, né? Para fazer. São 3 horas e meia de leitura. 7 horas, 3 horas e meia. Né? Então, talvez a gente dê conta de fazer parte agora, parte à tarde. Fazer metade agora. Então, a gente teria que ir aqui 5. Vou fazer um cálculo aqui, só rápido. Estou falando com vocês, estou pensando. 7, 3 e meia, 5. Teria que até 6 aqui. Tá? Até 6. Vamos ver o que nós dá conta. Vamos ver o que a gente dá conta aqui. Tá? Vai dar 1 hora e pouquinho de leitura. Eu gostaria de acabar hoje. Oi, Mari. Dia. Luz do dia. Então, gostaria de acabar hoje. Vamos ver se a gente consegue dar conta de ir até aqui, até umas 9h30, 10 horas, e aí à tarde, tá bom? Então, let's go. Compartilhar aqui. E vou tomando meu café da manhã. Delícia. Esse aqui é do... Então, nós estamos na 320. Quem estiver lendo paralelo. Estamos na 320. 320. Deixa eu ir até lá embaixo. Troca. Perdas assumam como maiores do que ganhos. Quando eles elevaram seus preços, a procura sumiu. Eles simplesmente odeiam a ideia de vender sua casa por menos dinheiro do que comprou. É a aversão a perder em operação. Deus é pai, mas fica assim. Ele é um sovina, e trata cada centavo. Essas negociações não estão indo a lugar algum porque ambas as partes acham difícil fazer concessões, mesmo quando podem conseguir alguma coisa em troca. Perdas assumam como maiores do que ganhos. Quando eles elevaram seus preços, a procura sumiu. Eles simplesmente odeiam a ideia de vender sua casa por menos dinheiro do que comprou. É a aversão a perder em operação. Ele é um sovina, e trata cada centavo que gasta como um prejuízo. 28. Eventos ruins. O conceito de aversão a perder é certamente a contribuição mais significativa da psicologia à economia comportamental. Isso é estranho, pois a ideia de que as pessoas avaliam muitos resultados como ganhos e perdas, e de que as perdas assumam como maiores do que os ganhos, não surpreende ninguém. Amos e eu sempre brincamos que estávamos empenhados em estudar um assunto sobre o qual nossas avós sabiam muita coisa. Mas na verdade sabemos mais do que nossas avós e hoje podemos integrar a aversão a perda no contexto de um modelo de 2 sistemas da mente mais amplo, e especificamente numa visão biológica e psicológica em que negatividade e fuga dominam a positividade e aproximação. Podemos também delinear as consequências da aversão à perda com observações surpreendentemente diversas. Quando algo está sendo transportado, apenas prejuízos referentes à quantia desembolsada são compensados quando bens se perdem. Tentativas de reformas em ampla escala com frequência fracassam, e golfistas profissionais são
são mais precisos no put para atingir o par do que um birdie. 26 Por mais inteligente que fosse, minha avó teria ficado surpresa com as previsões específicas derivadas de uma ideia geral que ela considerava óbvia. Dominação da negatividade. Figura 12. Seu batimento cardíaco acelerou quando você olhou para a figura da esquerda. Acelerou mesmo antes que você pudesse classificar o que há de tão assustador na imagem. Depois de algum tempo você pode ter reconhecido os olhos de uma pessoa aterrorizada. Os olhos da direita, estreitados pelas bochechas erguidas de um sorriso, expressam felicidade, e não chegam nem perto de ser tão sugestivos quanto o outro par. As duas imagens foram apresentadas para pessoas deitadas em um scanner cerebral. Cada uma foi exibida por menos de 2 centésimos e imediatamente disfarçada por ruído visual. Uma exibição aleatória de quadrados escuros e brilhantes. Nenhum dos observadores tinha consciência de ter visto imagens dos olhos, mas uma parte de seu cérebro evidentemente sabia. A amígdala, que tem um papel primário como centro de ameaça do cérebro, embora seja ativada também em outros estados emocionais. Imagens do cérebro mostraram uma intensa resposta da amígdala a uma imagem ameaçadora que o observador não reconheceu. A informação sobre a ameaça provavelmente viajou via um canal neural superveloz que alimenta diretamente uma parte do cérebro que processa as emoções, contornando por um circuito secundário o córtex visual 2 que sustenta a experiência consciente de ver. O mesmo circuito também faz com que rostos raivosos esquemáticos, uma potencial ameaça, sejam processados mais rápido e eficientemente 3 que rostos felizes esquemáticos. Alguns pesquisadores relataram que um rosto raivoso salta 4 no meio de uma multidão de rostos felizes, mas um único rosto feliz não se destaca em meio a rostos raivosos. O cérebro de humanos e outros animais contém um mecanismo que é projetado para dar prioridade a notícias ruins, reduzindo em centésimos de segundo o tempo necessário para detectar um predador. Esse circuito aumenta as chances do animal de viver o suficiente para se reproduzir. As operações automáticas do sistema refletem esse histórico evolucionário. Nenhum mecanismo comparavelmente rápido para reconhecimento de boas notícias foi detectado. Claro que nós e nossos parentes animais somos rapidamente alertados para sinais de oportunidades para acasalar ou comer, e os publicitários fazem seus anúncios com base nisso. Mesmo assim, as ameaças têm a primazia sobre as oportunidades. Como não poderia deixar de ser, o cérebro reage rapidamente mesmo a ameaças puramente simbólicas. Palavras emocionalmente carregadas chamam rapidamente a atenção, e palavras ruins, guerra, crime, chamam a atenção mais do que palavras felizes, paz, amor. Não ameaça real, mas o mero lembrete de um evento ruim é tratado pelo sistema como ameaçador. Como vimos antes com a palavra vômito, a representação simbólica evoca sucessivamente de forma atenuada muitas das reações em relação à coisa real, incluindo indicadores fisiológicos de emoção e até tendências ínfimas de evitar ou se aproximar, de se encolher ou se inclinar para frente. A sensibilidade à ameaça se estende ao processamento de manifestações de opiniões das quais discordamos fortemente. Por exemplo, dependendo de sua atitude em relação à eutanásia, levaria menos de um quarto de segundo para seu cérebro registrar a ameaça numa frase que comece com acho que a eutanásia é um procedimento aceitável/inaceitável. 5. O psicólogo Paul Rosin, um especialista na sensação de repulsa, observou que uma única barata irá arruinar completamente o atrativo de uma tigela de cerejas, mas uma cereja não fará nada por uma tigela de baratas. Como ele nota, o negativo supera o positivo de muitas formas, e a aversão a perder é uma das inúmeras manifestações de uma ampla dominância da negatividade. 6. Outros estudiosos, em um artigo acadêmico intitulado Bad Strong Tango, o mal é mais forte do que o bem, resumiram a evidência tal como segue: emoções ruins, pais ruins e feedback ruim exercem mais impacto que os bons, e informação ruim é processada de forma mais completa do que boa. O eu está mais motivado a evitar autodefinições ruins do que a ir atrás de boas. Impressões ruins e estereótipos ruins formam-se rapidamente e são mais resistentes à desconfirmação 7 do que os bons. Ele cita John Gottman, o renomado especialista em relações conjugais, que observou que o sucesso a longo prazo de um relacionamento depende muito mais de evitar o negativo do que de buscar o positivo. Gottman estimou que um bom relacionamento exige que as interações boas superem as interações ruins em pelo menos 5:1. Outras assimetrias no domínio social são ainda mais surpreendentes. Todo mundo sabe que uma amizade que levou anos para se desenvolver pode ser arruinada com um único gesto. Algumas distinções entre bom e mal estão profundamente entranhadas em nossa biologia. As crianças vêm ao mundo prontas para responder à dor como ruim ou agradável, até certo ponto, como bom. Em muitas situações, contudo, a fronteira entre bom e mal é um ponto de referência que muda com o tempo e depende das circunstâncias imediatas. Imagine que você está no campo, em uma noite fria, vestido de forma inadequada para a chuva torrencial, suas roupas encharcadas. Um vento cortante vem completar seu sofrimento. Andando pela região, você encontra uma grande rocha que serve de certo abrigo contra a fúria dos elementos. O biólogo Michel Cabanach chamaria a experiência desse momento de intensamente prazerosa, porque funciona, como o prazer normalmente faz, para indicar a direção de uma melhoria de circunstâncias biologicamente significativa. 8. O agradável alívio não vai durar muito, é claro, e em pouco tempo você estará tremendo atrás da rocha outra vez, impelido por seu sofrimento renovado a buscar um abrigo melhor. Métodos são pontos de referência. A aversão à perda refere-se à força relativa de duas motivações. Somos impelidos mais fortemente a evitar perdas do que obter ganhos. Um ponto de referência às vezes é o status quo, mas também pode ser uma meta no futuro. Não atingir uma meta é uma perda, superar a meta é um ganho. Como poderíamos esperar da dominância da negatividade, as duas motivações não são igualmente poderosas. 9. A aversão ao fracasso de não atingir a meta é muito mais forte do que o desejo de superá-la. As pessoas com frequência adotam metas de curto prazo que se esforçam por atingir, mas não necessariamente por superar. É provável que reduzam seus esforços após terem atingido uma meta imediata, com resultados que às vezes violam a lógica econômica. Os taxistas de Nova York, por exemplo, podem fixar um rendimento como objetivo para o mês ou para o ano, mas a meta que controla seu esforço é tipicamente uma meta diária de ganhos. Claro que a meta diária é muito mais fácil de atingir e superar em uns dias do que em outros. Em dias chuvosos, um taxista nova-iorquino nunca fica livre por muito tempo, e o motorista rapidamente atinge sua meta. Não é assim em um dia com tempo bom, quando os taxistas muitas vezes perdem tempo rodando pelas ruas à procura de passageiros. A lógica econômica leva a crer que os taxistas deveriam trabalhar muitas horas em dias de chuva e se conceder algum lazer nos dias bons, quando podem comprar o lazer a um baixo custo. A lógica da aversão à perda sugere o oposto. Motoristas com uma meta diária fixa trabalharão muito mais horas quando houver escassez de procura e irão para casa mais cedo quando houver passageiros ensopados pela chuva 10 implorando para serem levados a algum lugar. Os economistas Devin Pope e Maurice Scheitzer, da Universidade da Pensilvânia, afirmam que o golfe fornece um exemplo perfeito de um ponto de referência, o par. Todo buraco no campo de golfe tem um número de tacadas associado a ele. O número do par fornece a linha de base para um bom, mas não excelente, desempenho. Para um golfista profissional, um birdie, uma tacada abaixo do par, é um ganho, e um bogey, uma tacada acima do par, é uma perda.
Os economistas compararam duas situações que um jogador pode enfrentar quando está perto do buraco. Ponto mediano put para evitar um bogey. Ponto mediano put para atingir um birdie. No golfe, toda tacada conta. E no golfe profissional toda tacada conta muito. De acordo com a teoria da perspectiva, porém, algumas tacadas contam mais do que outras. Deixar de fazer um par é uma perda, mas deixar escapar um put para um birdie é um ganho perdido. Foregone gain, não uma perda. Pope e Sheitzer raciocinaram, com base na versão aperta, que os jogadores se esforçariam mais no put para completar um par e evitar um bogey, do que no put para tentar um birdie. Eles analisaram mais de 2,5 milhões de puts nos mínimos detalhes para testar sua previsão. Estavam certos. Fosse o put fácil ou difícil, a qualquer distância do buraco, os jogadores eram mais bem-sucedidos ao tentar o put para um par do que para um birdie. A diferença em sua taxa de sucesso quando tentavam par, para evitar um bogey, ou tentavam um birdie era de 3,6%. Essa diferença não é trivial. Tiger Woods foi um dos participantes de seu estudo. Sem seus melhores anos, Tiger Woods tivesse conseguido ir tão bem no put para birdies quanto ele foi para o par. Sua pontuação média de torneio teria melhorado em uma tacada e seus ganhos teriam aumentado em cerca de $1 milhão por temporada. Esses competidores ferozes certamente não tomam uma decisão consciente de relaxar nos puts para um birdie, mas sua intensa aversão ao bogey aparentemente contribui para uma concentração extra na tarefa que tem diante de si. O estudo de puts ilustra o poder de um conceito teórico como auxiliar no pensamento. Quem teria achado que valia a pena gastar meses analisando puts para fechar um par ou para tentar um birdie? A ideia de aversão à perda, que não surpreende ninguém a não ser talvez alguns economistas, gerou uma hipótese precisa e não intuitiva e levou os pesquisadores a uma descoberta que surpreendeu todo mundo, incluindo os golfistas profissionais, defendendo o status quo. Se você se dispuser a procurar por ela, a intensidade assimétrica das motivações para evitar perdas e conquistar ganhos aparece quase em toda parte. É uma característica onipresente nas negociações, sobretudo nas renegociações de um contrato existente, a situação típica em negociações trabalhistas em discussões internacionais de comércio e limitações de armamentos. Os termos existentes definem os pontos de referência, e uma mudança proposta em qualquer aspecto do acordo é vista inevitavelmente como uma concessão que um lado faz ao outro. A aversão à perda cria uma assimetria que torna os acordos difíceis de alcançar. As concessões que você faz para mim são meus ganhos, mas são suas perdas. Elas lhe causam muito mais dor do que me dão satisfação. Inevitavelmente, você vai atribuir a elas um valor mais elevado do que eu. O mesmo é verdadeiro, sem dúvida, em relação às concessões muito dolorosas que você exige de mim, às quais você não parece dar valor suficiente. Negociações sobre um bolo cada vez menor são particularmente difíceis, pois exigem uma alocação de perdas. As pessoas tendem a ser muito mais tranquilas quando estão negociando sobre um bolo que está crescendo. Muitas mensagens que os envolvidos trocam no curso de uma negociação são tentativas de comunicar um ponto de referência a uns e fornecer uma âncora para o outro lado. As mensagens nem sempre são sinceras. Os negociadores com frequência fingem uma ligação intensa com algum bem, talvez mísseis de um tipo particular numa negociação de redução de armas, embora na verdade vejam esse bem como moeda de troca e pretendam afinal abrir mão dele. Como os negociadores são influenciados por uma norma de reciprocidade, uma concessão que é apresentada como dolorosa pede uma concessão igualmente dolorosa, e talvez igualmente insincera. Da outra parte, os animais, incluindo as pessoas, se empenham mais para impedir perdas do que para obter ganhos. No mundo dos animais territoriais, esse princípio explica o sucesso dos defensores. Um biólogo observou que quando o detentor de um território é desafiado por um rival, o possuidor quase sempre vence a disputa 12, em geral, em questão de segundos. Nos assuntos humanos, a mesma regra simples explica grande parte do que acontece quando as instituições tentam se reformar, em reorganizações e reestruturação de companhias, e nos esforços para racionalizar a burocracia, simplificar o código tributário ou reduzir custos médicos. Como concebidos inicialmente, os planos para a reforma quase sempre produzem muitos vencedores e alguns perdedores, conforme atingem uma melhoria global. Se as partes afetadas têm alguma influência política, porém, perdedores potenciais serão mais ativos e determinados do que vencedores potenciais. O resultado tenderá em favor deles e inevitavelmente será mais dispendioso e menos eficaz do que inicialmente planejado. As reformas comumente incluem cláusulas de direitos adquiridos que protegem os atuais acionários. Por exemplo, quando a força de trabalho existente é reduzida mais por desgaste do que por demissões, ou quando cortes em salários e benefícios se aplicam apenas a futuros trabalhadores. A aversão à perda é uma poderosa força conservadora que favorece mudanças mínimas do status quo nas vidas tanto das instituições como dos indivíduos. Esse conservadorismo ajuda a nos manter estáveis no bairro onde moramos, em nosso casamento e nosso emprego. É a força gravitacional que mantém nossa vida coesa junto ao ponto de referência. Aversão à perda no direito. Durante o ano que passamos trabalhando juntos em Vancouver, Richard Thaler, Jacques Kennedy e eu fomos atraídos para um estudo sobre equidade nas transações econômicas, em parte porque estávamos interessados no assunto, mas também porque tínhamos uma oportunidade, bem como uma obrigação, de elaborar um novo questionário toda semana. O Departamento de Indústria, Pesqueira e Oceanos do governo canadense tinha um programa para profissionais desempregados em Toronto, que eram pagos para realizar estudos por telefone. A enorme equipe de entrevistadores trabalhava toda noite e novas perguntas eram constantemente necessárias para manter a operação funcionando. Por meio de Jacques Kennedy, concordamos em produzir um questionário semanalmente, em versões identificadas segundo uma classificação de 4 cores. Podíamos perguntar sobre qualquer coisa. A única restrição era que o questionário deveria incluir ao menos uma menção ao peixe, para tornar pertinente a missão do departamento. Isso prosseguiu por muitos meses, e nos esbaldamos com um banquete de dados coligidos. Estudamos as percepções públicas do que constitui um comportamento injusto de parte dos comerciantes, empregadores e senhorios 13. Nossa pergunta abrangente era se a condenação moral ligada à injustiça impõe restrições na busca por lucro. Descobrimos que sim. Descobrimos também que as regras morais pelas quais o público avalia o que as empresas podem ou não fazer traçam uma distinção crucial entre perdas e ganhos. O princípio básico é que o salário, o preço ou o aluguel existentes determinam um ponto de referência, que tem a natureza de um direito que não pode ser infringido. É considerado injusto que a empresa imponha perdas a seus clientes ou trabalhadores com relação à transação de referência a menos que deva fazê-lo para proteger seu próprio direito. Considere este exemplo. Uma loja de ferragens costuma vender pás para neve a $15. Na manhã seguinte a uma grande tempestade, a loja sobe o preço para $20. Por favor, classifique essa atitude como inteiramente injusta, aceitável, injusta e muito injusta. A loja de ferragens se comporta apropriadamente de acordo com o modelo econômico padrão. Ela reage ao aumento da demanda elevando seu preço. Os participantes do estudo não concordaram. 82% classificaram a atitude como injusta ou muito injusta. Evidentemente, eles viram o preço pré-nevasca como um ponto de referência e o preço elevado como uma perda que a loja impõe sobre seus clientes, não porque ela deve, mas simplesmente porque ela pode.
Uma regra básica de justiça, descobrimos, é que a exploração do poder do mercado para impor perdas nos outros é inaceitável. O exemplo seguinte ilustra essa regra em outro contexto. Os valores do dólar devem ser ajustados tendo em conta cerca de 100% de inflação desde que esses dados foram coletados. Em 1984, uma pequena loja de fotocópias tem um empregado que trabalha lá há 6 meses e ganha $9 por hora. Os negócios continuam a ser satisfatórios, mas uma fábrica na área fechou e o desemprego aumentou. Outras lojas pequenas contrataram agora trabalhadores confiáveis a $7 a hora para realizar trabalhos similares aos que são feitos pelo empregado da loja de fotocópia. O dono da loja reduz o salário do empregado para $7. Os entrevistados não aprovaram. 83% consideraram o comportamento injusto ou muito injusto. Porém, uma ligeira variação na pergunta esclarece a natureza da obrigação do empregador. O cenário de uma loja lucrativa numa área de desemprego elevado é o mesmo, mas agora, o atual empregado vai embora, e o dono decide pagar ao seu substituto $7 por hora. Uma grande maioria, 73%, considerou essa atitude aceitável. Ao que parece, o empregador não tem a obrigação moral de pagar $9 a hora. O direito é pessoal. O trabalhador do momento tem uma prerrogativa de manter seu salário mesmo que as condições de mercado permitam ao empregador impor um corte de salário. O trabalhador substituto não tem qualquer direito ao salário de referência do trabalhador anterior, e o empregador fica desse modo autorizado a reduzir o pagamento sem o risco de ser taxado de injusto. A empresa tem seu próprio direito, que é o de manter o lucro atual. Se a empresa enfrenta uma ameaça de perda, ela está autorizada a transferir a perda para outros. Uma maioria substancial de entrevistados acreditava que não é injusto que uma empresa reduza os salários dos trabalhadores quando a lucratividade está em queda. Descrevemos as regras como definidoras de direitos duais para a empresa e para indivíduos com quem ela interage. Quando ameaçada, não é injusto que a empresa seja egoísta. Não é nem de se esperar que tome parte nas perdas. Ela pode passá-las para frente. Regras diferentes governavam o que a firma podia fazer para melhorar seus lucros ou para evitar a redução de lucros. Quando uma empresa enfrentava custos de produção mais baixos, as regras da justiça não exigiam que ela partilhasse sua prosperidade nem com seus clientes, nem com seus trabalhadores. Claro que os entrevistados gostavam mais de uma empresa e descreviam-na como mais justa se ela era generosa quando seus lucros aumentavam, mas não rotulavam de injusta uma empresa que não os partilhava. Eles só mostravam indignação quando uma empresa explorava seu poder de romper contratos informais com trabalhadores ou clientes, e para impor uma perda sobre outros a fim de aumentar seu lucro. A tarefa importante para alunos de equidade econômica não é identificar o comportamento ideal, mas encontrar a linha que separa a conduta aceitável de ações que provoquem opróbrio e punição. Não ficamos otimistas quando submetemos nosso relatório dessa pesquisa American Economic Review. Nosso artigo desafiou o que na época era um fato aceito entre inúmeros economistas, que o comportamento econômico é governado pelo interesse próprio e que preocupações com justiça são de maneira geral relevantes. Também nos apoiamos na evidência de respostas a um estudo, pelas quais os economistas de um modo geral mostram pouco respeito. Contudo, o editor do periódico enviou nosso artigo para avaliação de 2 economistas que não se prendiam a essas convenções. Mais tarde ficamos sabendo sua identidade. Eram os mais amistosos que o editor podia ter encontrado. O editor fez a aposta correta. O artigo é citado com frequência, e suas conclusões sobreviveram ao teste do tempo. Pesquisa mais recente tem dado sustentação às observações da justiça dependente da referência e vem mostrando também que as preocupações com justiça são economicamente significativas. 14. Fato de que suspeitávamos, mas que não demonstramos. Empregadores que violam regras de justiça são punidos com a redução de produtividade, e comerciantes que seguem políticas de preços injustas podem esperar por quedas nas vendas. Pessoas que descobriram em um novo catálogo que o comerciante atualmente cobrava menos por um produto que haviam recentemente adquirido a um preço mais elevado reduziram suas futuras compras com esse fornecedor em 15%, uma perda média de $90 por cliente. Os clientes evidentemente perceberam o preço mais baixo como ponto de referência e consideravam que tinham sofrido um prejuízo ao pagar mais do que o apropriado. Além do mais, os clientes que reagiram de maneira mais forte foram os que compraram mais itens e a preços mais elevados. As perdas excederam em muitos ganhos com o aumento das compras gerado pelos preços mais baixos no novo catálogo. A imposição injusta de perdas sobre as pessoas pode ser arriscada se as vítimas estão em posição de retaliar. Além disso, experimentos têm mostrado que estranhos que observam comportamento injusto com frequência se unem à punição. Neuroeconomistas, cientistas que combinam economia com pesquisa do cérebro, utilizaram aparelhos de ressonância magnética para examinar o cérebro de pessoas envolvidas em punir um estranho por se comportar injustamente com outro estranho. Notavelmente, a punição altruísta é acompanhada 15 por atividade ampliada nos centros de prazer do cérebro. Ao que parece, manter a ordem social e as regras de justiça dessa maneira é recompensador em si mesmo. A punição altruísta poderia muito bem ser a cola que mantém as sociedades unidas. Entretanto, nossos cérebros não são projetados para recompensar a generosidade de forma tão confiável quanto punem a mesquinharia. Aqui, mais uma vez, encontramos uma marcada assimetria entre perdas e ganhos. A influência da aversão à perda de direitos adquiridos se estende muito além do domínio das transações financeiras. Os juristas reconheceram rápido seu impacto no campo do direito e da administração de justiça. Em um estudo, Davi Cohen e Jacques Knight descobriram inúmeros exemplos de uma nítida distinção entre perdas reais e ganhos perdidos 16 das decisões legais. Por exemplo, uma comerciante cujos bens se perderam em trânsito pode ser compensado por custos em que de fato incorreu, mas é improvável que ele seja compensado pelos lucros perdidos. A regra familiar de que os direitos de propriedade constituem 9/10 da jurisprudência confirma o status moral do ponto de referência. Em uma discussão mais recente, Elsa Mir apresenta o argumento provocativo de que a distinção traçada no direito entre restituição de perdas e compensação por ganhos perdidos pode ser justificada por seus efeitos assimétricos no bem-estar individual. 17. Se as pessoas que perdem sofrem mais do que as pessoas que meramente deixam de ganhar, talvez elas também mereçam maior proteção da lei. Falando de perdas, esta reforma não vai passar. Os que só têm a perder vão lutar com mais afinco do que os que só têm a ganhar. Um acha que as concessões do outro são menos dolorosas. Ambos estão errados, é claro. Trata-se apenas da simetria de perdas. Eles achariam mais fácil renegociar o acordo se percebessem que o bolo na verdade está crescendo. Eles não estão alocando perdas, estão alocando ganhos. Os preços do aluguel por aqui subiram recentemente, mas nossos inquilinos não acham justo que subamos o aluguel deles também. Eles se sentem no direito dos termos atuais. Meus clientes não reclamaram da alta do preço porque sabem que meus custos também subiram. Eles aceitam meu direito de permanecer lucrativo. 26 put, tacada final para acertar. Olha, que interessante isso. Eu não sei se todos vocês estão acompanhando, se vocês acompanham o noticiário, a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Então, termina
esse capítulo aqui, que está falando sobre ganhos e perdas, né? Olha que coisa maluca. Put, né? Que é como se fosse PS, nota, né? Mas put é Putin, né? E falando de perdas, né? E sobre quem luta mais, né? Com o quê? Olha a ressonância de tudo isso. Bom dia, Neila. Olha que ressonância esse lugar. Porque a reflexão que eu deixo aqui é o seguinte: onde que fica todos esses conceitos quando você tem uma pessoa meramente instintiva, que vai agir de acordo com a força bélica ou a força física que tem? Porque a comparação com a força bélica de um país é a força física de uma pessoa, que impõe essa força física ao outro, sem passar por nenhum conceito, ética, nada. É assim, eu sou mais forte, eu ganho de você. Você faz o que eu quero. É simples assim. Onde fica, entende? Todo esse conceito de rápido, devagar, de sistema 1, sistema 2, etc. Isso só funciona se você tiver uma sociedade, cara, minimamente consciente. Senão, veja, eles tentaram toda a diplomacia com o Putin. Toda. Não sei se vocês acompanharam, eu acompanhei. Né? Toda a diplomacia. E não estou falando quem está certo e quem está errado, hein? Estou falando só sobre diplomacia. Toda. Foi lá o governo francês, foi lá o governo alemão, foi lá o governo canadense, cara. Todo mundo foi lá conversar com o cara. E o cara, eu não quero invadir a Ucrânia. Mas espera aí, cidadão, você está com 100 mil soldados nas fronteiras da Ucrânia, no norte, no sul e no leste, fazendo manobras aí. Você está dizendo que você não quer invadir? Não, não quero invadir, só estou fazendo manobras, estou defendendo a minha fronteira. E estava claro, cara, que o cara estava lá se armando para invadir o país. Como é que você vai lidar, você entende, com uma situação dessa? Isso é muito doido. Estou trazendo para o nosso tema aqui. Isso é uma barbárie. Isso a gente vivia há um século atrás, entende? Eu vi um comentário, né, falando, e é muito isso, eu vivi 6 anos na Alemanha. A gente não tem noção o que foi e como começou a Segunda Guerra Mundial. A noção que nós temos aqui é a partir de 1939, que começa a guerra. A guerra começou em 23, quando o Partido Nazista começou a ascender por um sindicato trabalhista, e o país estava todo quebrado por causa da Primeira Guerra. Isso a gente não tem noção de nada disso. E eles começam a ascender como coletividade, criam uma escola com doutrina partidária e oferece para os cidadãos que estão sem emprego, etc., que eles podem vir, ter emprego dentro do sindicato e ter o colégio de graça. Olha o esquema maquiavélico da história, entendeu? Agora, o que é que se ensinava nessa escola? A doutrina nazista. Então, você imagina, 23 até 39, eles formaram uma legião, cara, de pessoas doutrinadas para aquele lugar. Bom, qualquer mera coincidência é um acaso, em vários sistemas. Então, você olha o que a Rússia, lá ferrada em 90, quando abriu as suas fronteiras, 10 anos, mais ou menos, em caos e corrupção, chega o Putin, 2002, nós estamos em 2022, 20 anos depois. O cara está há 20 anos no poder. Como é que começou lá o partido, o movimento nazista? Invadindo
alguns países, porque reivindicava a soberania daquele lugar. Não estou entrando em guerra, eu só estou reanexando algo que já era meu, fiquem tranquilos. E os caras estão espertos lá. Então, estou trazendo isso tudo como dado histórico para a gente trazer uma reflexão que tudo isso que nós estamos estudando e essa consciência toda, ele só vai servir se você tiver pessoas do seu lado conscientes também, e um sistema que permita esse lugar. Eu vi lá ontem jogadores brasileiros choramingando lá. Porque o governo tem que tirar a gente daqui, etc. Querido, faz um mês que estão falando para vocês saírem daí, que os caras vão atacar. O que vocês ficaram fazendo aí? É a história de Petrópolis que eu falo sempre. O que vai acontecer em Petrópolis? A gente sabe o que aconteceu no ano passado, no ano retrasado, cara. Se você está morando no morro, está todo mundo dizendo. Tá, a história está contando. Faz 100 anos, entende, que chove e aquele morro desaba. O que você está fazendo aí? Porque eu moro num país que as mulheres sofrem violência, não respeita o direito das mulheres. E o que você está fazendo aí? Você tem 100 e não sei quantos países que defendem o direito da mulher, etc. Você está numa zona de conflito de guerra. Mas minha mãe mora aqui, meu papagaio, minha história está aqui. Então tá bom, morre aí. Não tem jeito. O que eu estou querendo trazer para vocês é, se nós estamos num movimento de leitura semanal, de consciência, de se aproximar da espiritualidade, você precisa estar com pessoas à sua volta que estejam comungando com isso. Senão, não vai funcionar, cara. Senão, você entende? É colocar um elefante dentro de uma garrafa. Você não tem que convencer. Você acha que eu vou querer convencer o Putin? Eu quero que ele se lasque, para ser bem sincero. Ele e todos que estão do lado dele. Se puder botar todos dentro de uma nave e jogar para Marte, jogue. Fácil. O que Davi fez quando Deus pediu 50 escalpos para ele? Vocês sabem? Poucos sabem dessa passagem. Escalpo, sabe o que é? É isso aqui, que fica onde o couro cabeludo fica na cabeça humana. É uma passagem que diz, Deus pediu 50 escalpos para Davi. Ele trouxe 200, cara. Ele não trouxe 50. Ele já trouxe extra. Não seja bonzinho. Uma coisa é você ser bonzinho, entende? Tadinho do outro, etc. Uma coisa é você ser bom, cara. Ser bom é ser justo. É ser justo, é ser preciso. É fazer o que tem que ser feito. Entende? Então, não adianta. Estou trazendo um alerta para nós aqui, da história viva acontecendo diante de nós. E do capítulo que a gente acabou de ler. Por isso que eu parei aqui. Trazer essa consciência. Que nós temos que nos conectar com pessoas que estão na mesma pegada. E aqueles que não tiverem, que se lasquem. Que se afastem de nós, entende? Que o Deus vivo faça com que não tenha nenhuma ressonância com nenhum projeto, com nenhum bem material, com nenhuma pessoa, seja quem for, pai, mãe, papagaio, galinha, Papa Francisco, o que quer que seja. Acabe agora, entende? Decretado está, entende? Acabe agora os laços totais da minha e da vida de vocês, de todo mundo que esteja fora do seu propósito. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Silêncio é uma prece? Só fica a reflexão? Tá bom. Então, que a gente se olhe no espelho, no reflexo. Vamos nessa. Vamos continuar a leitura. Que doideira tá isso aqui, bicho. Como é que nós vamos chegar no final do ano? Eu fico pensando. O padrão quádruplo, vamos lá.
Evitar o buraco. Bird. Chegar ao buraco com uma tacada abaixo do par. N do T. 29. O padrão quádruplo. Sempre que você forma uma avaliação global de um objeto complexo, um carro que talvez queira comprar, seu genro ou uma situação de incerteza, você atribui pesos às características desse objeto. Isso é apenas um jeito desajeitado de dizer que algumas características influenciam sua avaliação mais do que outras. Essa ponderação ocorre quer você esteja consciente dela, quer não. É uma operação do sistema 1. Sua avaliação integral de um carro talvez dê mais ou menos peso à economia de combustível, conforto ou aparência. Seu julgamento a respeito de seu genro depende mais ou menos de quanto ele é rico, belo ou confiável. Similarmente, sua avaliação de uma perspectiva incerta atribui pesos aos resultados possíveis. Os pesos estão certamente correlacionados com as probabilidades desses resultados. Uma chance de 50% de ganhar 1 milhão é muito mais atraente do que uma chance de 1% de ganhar a mesma quantia. A atribuição de pesos é às vezes consciente e deliberada, com mais frequência. Porém, você é apenas um observador de uma avaliação global gerada pelo seu sistema 1. Chances mutáveis. Um dos motivos da popularidade da metáfora do jogo no estudo da tomada de decisão é que ela fornece uma regra natural para a atribuição de pesos aos resultados de uma perspectiva. Quanto mais provável um resultado, mais peso ela terá. O valor esperado de uma aposta é a média de seus resultados, cada um ponderado segundo sua probabilidade. Por exemplo, o valor esperado de 20% de chances de ganhar $1.000 e 75% de chances de ganhar $100 é $275. Nos dias pré-Bernoulli, apostas eram estimadas por seu valor esperado. Bernoulli conservou esse método para atribuir pesos aos resultados, o que é conhecido como princípio de expectativa, expectation principle, mas aplicou ao valor psicológico dos resultados. A utilidade de uma aposta, na teoria dele, é a média das utilidades de seus resultados, cada um ponderado segundo sua probabilidade. O princípio de expectativa não descreve corretamente como você pensa sobre as probabilidades relacionadas a perspectivas arriscadas. Nos 4 exemplos abaixo, suas chances de receber 1 milhão melhoram em 5%. As notícias são igualmente boas em cada caso. A de 0 a 5%, B de 5% a 10%, C de 60% a 65%, D de 95% a 100%. O princípio de expectativa afirma que sua utilidade aumenta em cada caso em exatamente 5%. De utilidade de receber $1 milhão. Essa previsão descreve suas experiências? Claro que não. Todo mundo concorda que 0 traço maior 5% e 95% traço maior 100% são mais impressionantes do que 5% traço maior 10% ou 60% traço maior 65%. Aumentar as chances de 0 para 5% transforma a situação, criando uma possibilidade que não existia antes, uma esperança de conquistar o prêmio. É uma mudança qualitativa, onde 5 traço maior 10% é apenas uma melhoria quantitativa. A mudança de 5% para 10% dobra a probabilidade de vencer, mas há um consenso geral de que o valor psicológico da perspectiva não dobra. O grande impacto de 0 traço maior 5% ilustra o efeito de possibilidade, possibility effect, o que faz com que resultados altamente improváveis sejam pesados desproporcionalmente mais do que merecem. Pessoas que compram bilhetes de loteria aos montes mostram-se dispostas a pagar muito mais do que o valor esperado por chances muito pequenas de conquistar um grande prêmio. A melhoria de 95% a 100% é outra mudança qualitativa que exerce um grande impacto. O efeito de certeza, certainty effect. Resultados que são quase certos recebem menos peso do que a probabilidade deles justifica. Para apreciar o efeito de certeza, imagine que você herdou $1 milhão, mas sua cunhada gananciosa contestou o testamento no tribunal. A decisão é esperada para amanhã. Seu advogado lhe assegura que você está bem embasado legalmente e que sua chance de sair vitorioso é de 95%, mas ele tome o cuidado de lembrá-lo que decisões judiciais nunca são perfeitamente previsíveis. Então você é procurado por uma empresa de ajuste de risco, que se oferece para comprar seu caso por $910 mil na hora. É pegar ou largar. A oferta é mais baixa, em $40 mil, do que o valor esperado se você guardar o julgamento, ou seja, $950 mil, mas você tem certeza absoluta de que iria querer rejeitá-la. Se um evento desses realmente acontece em sua vida, você deve saber que uma grande indústria de acordos estruturados existe para fornecer certeza a um preço elevado, tirando vantagem do efeito de certeza. Possibilidade de certeza possui efeitos similarmente poderosos no domínio das perdas. Quando um ente querido entra na sala de operações, um risco de 5% de que uma amputação será necessária é muito ruim, muito mais do que a metade tão ruim quanto 10% de risco. Devido ao efeito de possibilidade, tendemos a exagerar o peso de pequenos riscos e ficamos predispostos a pagar um valor muito maior do que o esperado para eliminá-los completamente. A diferença psicológica entre um risco de 95% de desastre e a certeza de desastre parece ser ainda maior. O fio de esperança de que tudo ainda possa dar certo avulta como muito grande. O peso excessivo dado a probabilidades pequenas aumenta a atratividade tanto de apostas como de apólices de seguro. A conclusão é inequívoca. Os pesos de decisão que as pessoas atribuem a resultados não são idênticos às probabilidades desses resultados, contrariamente ao princípio de expectativa. Resultados improváveis recebem peso excessivo. Isso é o efeito de possibilidade. Resultados que são quase certos recebem peso insuficiente em relação à certeza existente. O princípio de expectativa, pelo qual os valores são ponderados segundo sua probabilidade, psicologia ruim. A coisa fica mais interessante, porém, porque há um poderoso argumento de que um tomador de decisão que deseja ser racional deve se conformar ao princípio de expectativa. Esse foi o ponto principal da versão axiomática da teoria da utilidade que von Neumann e Morgenstern apresentaram em 1944. Eles provaram que qualquer ponderação de resultados incertos que não seja estritamente proporcional à probabilidade leva a inconsistências e outros desastres. A derivação feita por eles do princípio de expectativa a partir de axiomas de escolha racional foi imediatamente reconhecida como uma realização monumental, o que situou a teoria da utilidade esperada no âmago do modelo de agente racional em economia e outras ciências sociais. 30 anos mais tarde, quando Amos me apresentou ao trabalho deles, ele o fez como se fosse um objeto de adoração. E também me apresentou a um famoso desafio a essa teoria, o paradoxo de Alais. Em 1952, alguns anos após a publicação da teoria de von Neumann e Morgenstern, um encontro foi realizado em Paris para discutir a economia do risco. Muitos dos mais renomados economistas da época estavam presentes. Os convidados norte-americanos incluíam os futuros laureados com o Nobel Paul Samuelson, Kenneth Arrow e Milton Friedman, bem como o proeminente estatístico Jimmy Savage. Um dos organizadores do encontro em Paris era Maurice Allais, que também receberia um prêmio Nobel alguns anos mais tarde. Allais tinha uma surpresa reservada para nós, algumas questões sobre escolha que apresentou ao seu público seleto. Nos termos deste capítulo, Allais pretendia mostrar que seus convidados eram suscetíveis a um efeito de certeza e desse modo violavam a teoria da utilidade esperada e os axiomas de escolha racional nos quais essa teoria se baseia. 2. O seguinte conjunto de escolhas é uma versão simplificada do problema que Allais concebeu. Nos problemas A e B, qual você escolheria? A. 61% de chance de ganhar $520 mil ou 63% de chance de ganhar $500 mil. B.
98% de chance de ganhar 520 mil dólares ou 100% de chance de ganhar 500 mil dólares. Se você, como a maioria das outras pessoas, preferiu a opção da esquerda no problema e preferiu a opção da direita no problema B, se essas foram suas preferências, você acabou de cometer um pecado lógico e violou as regras da escolha racional. Os ilustres economistas reunidos em Paris cometeram pecados similares em uma versão mais complexa do paradoxo de Alais. Para compreender por que essas escolhas são problemáticas, imagine que o resultado será determinado por um sorteio de uma urna que contém 100 bolas de gude. Você ganha se tirar uma bolinha vermelha, perde se tirar a branca. No problema A, quase todo mundo prefere a urna da esquerda, embora ela contenha menos bolinhas vermelhas ganhadoras, porque a diferença no tamanho do prêmio é mais marcante do que a diferença nas chances de ganhar. No problema B, uma grande maioria escolhe a urna que garante um ganho de 500 mil dólares. Além do mais, as pessoas ficam confortáveis com ambas as escolhas, até serem conduzidas pela lógica do problema. Compare os dois problemas e você verá que as duas urnas do problema B são versões mais favoráveis das urnas do problema A, com 37 bolinhas brancas substituídas por bolinhas ganhadoras vermelhas em cada urna. A melhoria da esquerda é claramente superior à melhoria da direita, uma vez que cada bola de gude vermelha dá a você uma chance de ganhar 520 mil dólares na esquerda e apenas 500 mil na direita. De modo que você começou no primeiro problema com uma preferência pela urna da esquerda, que foi então melhorada mais do que a urna da direita, mas agora você gosta da que está na direita. Esse padrão de escolhas não faz sentido lógico, mas uma explicação psicológica encontra-se prontamente disponível. O efeito de certeza está em operação. A diferença de 2% entre uma chance de 100% e 98% de ganhar no problema B é bastante mais impressionante do que a mesma diferença entre 63% e 61% no problema A. Como Alais havia antecipado, os sofisticados participantes do encontro não notaram que suas preferências violaram a teoria da utilidade até ele chamar sua atenção para o fato, quando o encontro estava prestes a terminar. Alais pretendera que o anúncio caísse como uma bomba. Os principais teóricos de decisão no mundo tinham preferências que eram inconsistentes com sua própria visão de racionalidade. Ele aparentemente acreditava que seu público seria persuadido a desistir da abordagem que um tanto quanto desdenhosamente classificara de a escola americana e adotaria uma lógica de escolha alternativa que havia desenvolvido. Mas ficou extremamente decepcionado. 3. Os economistas que não eram entusiastas da teoria da decisão na maior parte ignoraram o problema de Alais. Como frequentemente acontece quando uma teoria que tem sido amplamente adotada e é tida como útil é desafiada, eles perceberam o problema como uma anomalia e continuaram usando a teoria da utilidade esperada como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, teóricos da decisão, um grupo misto que inclui estatísticos, economistas, filósofos e psicólogos, levaram o desafio de Alais muito a sério. Quando ambos e eu começamos nosso trabalho, um de nossos objetivos iniciais era desenvolver uma explicação psicológica satisfatória para o paradoxo de Alais. A maioria dos teóricos da decisão, incluindo Alais, particularmente, manteve sua crença na racionalidade humana e tentou torcer as regras da escolha racional para tornar o modelo de Alais permissível. Ao longo dos anos, tem havido inúmeras tentativas de encontrar uma justificação plausível para o efeito de certeza, nenhuma muito convincente. Amos tinha pouca paciência com esses esforços. Ele chamava os teóricos que tentavam racionalizar as violações da teoria da utilidade de advogados dos desavisados. Fomos em outra direção. Mantivemos a teoria da utilidade como uma lógica de escolha racional, mas abandonamos a ideia de que as pessoas são escolhedores perfeitamente racionais. Ativemos a tarefa de desenvolver uma teoria psicológica capaz de descrever as escolhas que as pessoas fazem, independente de serem ou não racionais. Na teoria da perspectiva, pesos de decisão não seriam idênticos a probabilidades. Pesos de decisão. Muitos anos depois que publicamos a teoria da perspectiva, Amos e eu empreendemos um estudo em que mensuramos os pesos de decisão que explicavam as preferências das pessoas por apostas com riscos monetários modestos. As estimativas de ganhos 4 são mostradas na tabela 4. Probabilidade por cento, 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 80, 90, 95, 98, 99, 100. Peso de decisão 0, 5,58,1, 13,2, 18,6, 26,1, 42,1, 60,1, 71,2, 79,3, 87,1, 91,2, 100. Tabela 4. Como você pode ver, os pesos de decisão são idênticos para as probabilidades correspondentes nos extremos. Ambas iguais a 0 quando o resultado é impossível. Ambas iguais a 100 quando o resultado é certo. Entretanto, os pesos de decisão se afastam abruptamente das probabilidades perto desses pontos. Na extremidade inferior, encontramos o efeito de possibilidade. Dá-se peso consideravelmente exagerado a eventos improváveis. Por exemplo, o peso de decisão que corresponde a 2% de chance é 8,1. Se as pessoas se conformassem aos axiomas da escolha racional, o peso de decisão seria 2. Assim, o evento raro tem um peso excessivo por um fator de 4. O efeito de certeza no outro extremo da escala de probabilidade é ainda mais surpreendente. Um risco de 2% de não ganhar o prêmio reduz a utilidade da aposta em quase 13%, de 100 a 87,1. Para apreciar a assimetria entre o efeito de possibilidade e o efeito de certeza, imagine primeiro que você tem uma chance de 1% de ganhar 1 milhão. Você vai saber o resultado amanhã. Agora, imagine que você tem quase certeza de que vai ganhar 1 milhão, mas há uma chance de 1% de que não ganhe. Mais uma vez, você vai ficar sabendo do resultado no dia seguinte. A ansiedade da segunda situação parece ser mais proeminente do que a esperança na primeira. O efeito de certeza também é mais notável do que o efeito de possibilidade se o resultado é um desastre cirúrgico, em vez de um ganho financeiro. Compare a intensidade com que você se concentra no tênue fio de esperança em uma operação que quase certamente é fatal, comparado ao medo de um risco de 1%. A combinação do efeito de certeza e dos efeitos de possibilidade nos dois extremos da escala de probabilidade é inevitavelmente acompanhada de uma sensibilidade inadequada a probabilidades intermediárias. Você pode ver que a faixa de probabilidades entre 5% e 95% está associada a uma faixa muito menor de pesos de decisão, de 13,2 a 79,3, cerca de 2/3 do que é racionalmente esperado. Os neurocientistas confirmaram essas observações, encontrando regiões do cérebro que reagem a mudanças na probabilidade de ganhar um prêmio. A reação do cérebro a variações de probabilidades é notavelmente semelhante aos pesos de decisão estimados a partir de escolha 5. Probabilidades que são extremamente baixas ou altas, abaixo de 1% ou acima de 99%, são caso especial. É difícil atribuir um único peso de decisão a eventos muito raros, pois eles às vezes são completamente ignorados, determinados na prática como tendo um peso de decisão de 0. Por outro lado, quando você não ignora os eventos muito raros, certamente atribui um peso excessivo a eles. A maioria de nós gasta muito pouco tempo se preocupando com acidentes nucleares ou fantasiando com grandes heranças de parentes desconhecidos. Entretanto, quando um evento improvável torna-se o foco da atenção, vamos atribuir a ele muito mais peso do que sua probabilidade merece.
Além do mais, as pessoas são quase completamente insensíveis a variações de risco entre pequenas probabilidades. Um risco de câncer de 0,001% não é facilmente distinguível de um risco de 0,0000%, embora o primeiro seria traduzido como 3.000 casos de câncer na população dos Estados Unidos e o segundo, como 30 casos. Quando você presta atenção numa ameaça, você se preocupa, e os pesos de decisão refletem até que ponto se preocupa. Graças ao efeito de possibilidade, a preocupação não é proporcional à probabilidade da ameaça. Diminuir ou amenizar o risco não é adequado. Para eliminar a preocupação, a probabilidade deve ser reduzida a zero. A questão a seguir é adaptada de um estudo da racionalidade de avaliações de consumidores sobre riscos e saúde, que foi publicado por uma equipe de economistas na década de 1980. O levantamento foi feito entre pais de crianças pequenas 6. Suponha que você atualmente esteja utilizando um inseticida que custe $10 o spray que resulte em 15 casos de envenenamento por inalação e 15 casos de envenenamento infantil para cada 10.000 sprays inseticidas que são usados. Você fica sabendo de um inseticida mais caro que reduz cada um dos riscos a 5 para cada 10.000 sprays. Quanto estaria disposto a pagar por ele? Os pais estavam dispostos a gastar um adicional de $2,38, em média, para reduzir os riscos em 2/3 de 15 por 10.000 sprays para 5. Estavam dispostos a pagar $8,09, mais do que o triplo, para eliminar completamente o risco. Outras perguntas mostraram que os pais trataram os dois riscos, inalação e envenenamento infantil, como preocupações separadas e estavam dispostos a pagar um prêmio de certeza para a completa eliminação tanto de um como do outro. Esse prêmio é compatível com a psicologia da preocupação 7, mas não com o modelo racional, o padrão quádruplo. Quando ambos iniciamos nosso trabalho em teoria da perspectiva, rapidamente chegamos a duas conclusões: as pessoas atribuem valores a ganhos e perdas, mais do que a riqueza, e os pesos de decisão que atribuem a resultados são diferentes de probabilidades. Nenhuma das ideias era completamente nova, mas combinadas explicavam um padrão distintivo de preferências que chamamos de padrão quádruplo. O nome pegou. Os cenários estão ilustrados abaixo. Ganhos, perdas, alta, 95% de chance de ganhar $10.000, 95% de chance de perder $10.000. Probabilidade, medo de decepção, esperança de evitar perda, refeito de certeza, aversão ao risco, busca de risco, aceitação de acordo desfavorável, rejeição de acordo favorável, baixa, 5% de chance de ganhar $10.000. Probabilidade, esperança de grande ganho, refeito de, busca de risco, possibilidade, rejeição de acordo favorável, 5% de chance de perder $10.000 e medo de grande perda, aversão ao risco, aceitação de acordo desfavorável. Figura 13. Ponto mediano. A fileira de cima em cada célula mostra uma perspectiva ilustrativa. Ponto mediano. A segunda fileira caracteriza a emoção central que a perspectiva evoca. Ponto mediano. A terceira fileira indica como a maioria das pessoas se comporta quando recebe a oferta de uma escolha entre uma aposta e um ganho, ou perda, certo, que corresponde ao seu valor esperado. Por exemplo, entre 95% de chance de ganhar $10.000 e 9.500 com certeza. Afirma-se que as escolhas apresentam aversão ao risco se a coisa segura é preferida, busca de risco se a aposta é preferida. Ponto mediano. A quarta fileira descreve as atitudes esperadas de um acusado e um querelante quando discutem um acordo numa ação civil. O padrão quádruplo, fall pattern, de preferências é considerado uma das realizações centrais da teoria da perspectiva. 3 das 4 células são familiares. A quarta, no alto, à direita, era nova e inesperada. Ponto mediano do alto, à esquerda, e a que Bernoulli discutia. Pessoas são avessas ao risco quando consideram perspectivas com uma chance substancial de conquistar um grande ganho. Elas estão dispostas a aceitar menos do que o valor esperado de uma aposta para assegurar um ganho certo. Ponto mediano. O efeito de possibilidade na célula inferior esquerda explica por que loterias são populares. Quando o prêmio máximo é muito grande, os compradores de bilhetes parecem indiferentes ao fato de que sua chance de ganhar é minúscula. Um bilhete de loteria é o exemplo supremo do efeito de possibilidade. Sem um bilhete você não pode ganhar. Com um bilhete você tem uma chance, e seja essa chance ínfima ou meramente pequena, faz pouca diferença. Claro, o que as pessoas adquirem quando compram um bilhete é mais do que uma chance de ganhar. É o direito de sonhar agradavelmente com ganhar. Ponto mediano. A célula inferior direita é onde a segurança é comprada. As pessoas estão dispostas a pagar muito mais por segurança do que por valor esperado. E é assim que as companhias de seguro cobrem seus custos e obtêm seus lucros. Aqui, novamente, as pessoas compram mais do que proteção contra um desastre improvável. Elas eliminam uma preocupação e adquirem paz de espírito. Os resultados para a célula superior direita inicialmente nos surpreenderam. Estávamos acostumados a pensar em termos de aversão ao risco, a não ser para a célula inferior esquerda, onde loterias são preferidas. Quando olhamos para nossas escolhas por opções ruins, rapidamente percebemos que éramos tão propensos à busca de risco no campo das perdas como éramos propensos à aversão à perda no campo dos ganhos. Não fomos os primeiros a observar a busca de risco com perspectivas negativas. Pelo menos 2 autores haviam relatado esse fato, mas eles não deram grande importância a isso. 8. Entretanto, tivemos a felicidade de contar com uma estrutura geral que tornou a descoberta da atração pelo risco fácil de interpretar, e isso foi um marco crucial em nosso pensamento. De fato, identificamos 2 motivos para esse efeito. Primeiro, há uma sensibilidade decrescente. A perda certa é muito aversiva porque a reação a uma perda de $900 é mais do que 90% tão intensa quanto a reação a uma perda de $1.000. O segundo fator pode ser ainda mais poderoso. O peso de decisão que corresponde a uma probabilidade de 90% é apenas cerca de 71, muito mais baixo do que a probabilidade. O resultado é que quando você considera uma escolha entre uma perda certa e uma aposta com alta probabilidade de uma perda ainda maior, a sensibilidade decrescente torna a perda certa mais aversiva, e o efeito de certeza reduz a aversividade da aposta. Os mesmos 2 fatores realçam a atratividade da coisa segura e reduzem a atratividade da aposta quando os resultados são positivos. A forma da função de valor e os pesos de decisão contribuem ambos para o padrão observado na fileira superior da figura 13. Na fileira de baixo, porém, os 2 fatores operam em direções opostas. A sensitividade decrescente continua a favorecer a aversão ao risco para os ganhos e a busca de risco para as perdas, mas o peso excessivo de baixas probabilidades supera esse efeito e produz o padrão observado de aposta para ganhos e de precaução para perdas. Muitas situações humanas desafortunadas se revelam na célula superior direita. É aí que pessoas que enfrentam opções muito ruins fazem apostas desesperadas, aceitando uma alta probabilidade de deixar as coisas piores em troca de uma pequena esperança de evitar uma grande perda. A tomada de risco desse tipo com frequência transforma fracassos administráveis em desastres. O pensamento de aceitar a grande perda certa é doloroso demais, e a esperança de completo alívio, atraente demais, para tomar a decisão sensata de que chegou a hora de diminuir os prejuízos. É nesse ponto que negócios que estão perdendo terreno para uma tecnologia superior desperdiçam os ativos remanescentes em vãs tentativas de alcançá-la. Como a derrota é tão difícil de aceitar, o lado que está perdendo nas guerras muitas vezes continua a lutar muito depois do ponto em que a vitória do outro lado já é certa, e apenas uma questão de tempo. Apostando à sombra da lei, o jurista X. Guthrie forneceu uma aplicação convincente do padrão quádruplo para 2 situações em que o queixoso e o réu num processo civil consideram a possibilidade de um acordo. As situações diferem na força da ação judicial do queixoso, como em uma situação que vimos antes. Você é o queixoso em uma ação civil em que está pleiteando uma vultosa ação em danos morais.
O julgamento vai muito bem e seu advogado cita a opinião de especialistas de que você tem uma chance de 95% de vencer imediatamente, mas acrescenta a advertência. A gente nunca sabe realmente o resultado enquanto o júri não se pronunciar. Seu advogado insiste com você para aceitar um acordo em que você talvez receba apenas 90% do que está pleiteando. Você se encontra na célula esquerda superior do padrão quádruplo, e a questão em sua cabeça é: estou disposto a permitir até mesmo a pequena chance de que eu não receba absolutamente nada? Mesmo 90% do que pleiteei é um bocado de dinheiro, e posso sair daqui com isso agora mesmo. Duas emoções são evocadas, ambas impelindo na mesma direção: a atração de um ganho certo e substancial, e o medo da decepção intensa e do arrependimento se você rejeitar um acordo e perder no tribunal. Você pode sentir a pressão que tipicamente leva a um comportamento precavido nessa situação. É provável que o queixoso com uma ação judicial forte seja avesso ao risco. Agora ponha-se na pele do réu no mesmo caso. Embora você não tenha desistido completamente da esperança de uma decisão em seu favor, você percebe que o julgamento está indo mal. Os advogados do queixoso propuseram um acordo em que você teria de pagar 90% da reivindicação original deles, e está claro que não vão aceitar menos. Você faz acordo ou tenta continuar com a ação? Como você enfrenta uma alta probabilidade de perda, sua situação pertence à célula superior direita. A tentação de ir para a briga é forte. O acordo que o queixoso ofereceu é quase tão doloroso quanto o pior resultado que você enfrenta, e ainda há esperança de sair vencedor no tribunal. Aqui, mais uma vez, duas emoções estão envolvidas. A perda segura é detestável e a possibilidade de vencer no tribunal é altamente atraente. Um réu com um caso fraco tem boa probabilidade de buscar o risco, de estar preparado para apostar, em vez de aceitar um acordo muito desfavorável. No confronto entre um queixoso avesso ao risco e um réu que busca risco, o réu leva melhor. A posição superior de negociação do réu deve estar refletida nos acordos negociados, com o queixoso fechando um acordo por menos do que o resultado estatisticamente esperado do julgamento. Essa previsão a partir do padrão quádruplo foi confirmada por experimentos conduzidos com estudantes de direito, juízes de exercício, e também pelas análises de negociações reais à sombra de processos civis 9. Agora considere um litígio frívolo, em que um queixoso com um caso frágil entra com uma ação ambiciosa que com grande probabilidade fracassará no tribunal. Ambas as partes estão cientes das probabilidades, e ambas sabem que na eventualidade de um acordo o queixoso receberá apenas uma pequena fração da quantia pleiteada. A negociação do acordo é conduzida na fileira inferior do padrão quádruplo. O queixoso está na célula esquerda, com uma pequena chance de ganhar uma quantia muito grande. O pleito frívolo 10 é o bilhete de loteria para um grande prêmio. Exagerar o peso da pequena chance de sucesso é natural nessa situação, levando o queixoso a ser audacioso e agressivo na negociação. Para o réu, a ação judicial é um aborrecimento com um pequeno risco de um resultado muito ruim. Exagerar o peso da pequena chance de uma grande perda favorece a aversão ao risco, e fazer acordo por uma quantia modesta é o equivalente a comprar seguro contra o evento improvável de um veredito ruim. Agora um está na pele do outro. O queixoso está disposto a apostar e o réu quer estar a salvo. Queixosos com reivindicações frívolas têm probabilidade de obter um acordo mais generoso do que o justificam as estatísticas da situação. As decisões descritas pelo padrão quádruplo não são obviamente racionais. Você pode simpatizar em cada caso com os sentimentos do queixoso e do réu que os levaram a adotar uma postura combativa ou conciliatória. A longo prazo, porém, desvios do valor esperado provavelmente serão custosos. Considere uma grande organização, a Municipalidade de Nova York, e suponha que ela enfrente 200 processos frívolos todo ano, cada um com uma chance de 5% de custar $1 milhão para os cofres públicos. Suponha ainda que em cada caso a cidade possa entrar num acordo para pagar $100 mil. A cidade considera duas políticas alternativas que irá aplicar a todos os casos assim: fazer acordo ou ir a julgamento. Para simplificar, estou ignorando os custos legais. Ponto mediano: se a cidade entra em litígio em todos os 200 casos, ela vai perder 10, com uma perda total de $10 milhões. Ponto mediano: se a cidade fecha um acordo para cada processo em $100 mil, sua perda total será de $20 milhões. Quando você adota a visão a longo prazo de muitas decisões semelhantes, pode perceber que pagar um prêmio para evitar um pequeno risco de uma grande perda é custoso. Uma análise semelhante se aplica a cada uma das células do padrão quádruplo. Desvios sistemáticos do valor esperado são custosos a longo prazo, e essa regra se aplica tanto à aversão ao risco como à busca de risco. Atribuição constante de peso excessivo a resultados improváveis, característica da tomada de decisão intuitiva, acaba por levar a resultados inferiores. Falando do padrão quádruplo, ele está tentado a fechar um acordo nessa reivindicação frívola para evitar uma perda insólita, por mais improvável que seja. Isso é dar um peso excessivo a pequenas probabilidades. Como é provável que enfrente muitos problemas semelhantes. Seria melhor se ele não cedesse. Nunca deixamos que nossas férias dependam de um acerto de última hora. Estamos dispostos a pagar muito bem por certeza. Eles não vão diminuir seu prejuízo enquanto houver uma chance de um ponto de equilíbrio. Isso é atração pelo risco das perdas. Eles sabem que o risco de uma explosão de gás é minúsculo, mas querem que seja mitigado. É um efeito de possibilidade. E eles querem paz de espírito. 30. Eventos raros. Visitei Israel diversas vezes durante um período em que homens bomba em ônibus eram relativamente comuns. Embora, claro, muito raros em termos absolutos. Houve no total 23 atentados entre dezembro de 2001 e setembro de 2004, o que causaram um total de 236 fatalidades. O número de usuários diários de ônibus em Israel era de aproximadamente 1,3 milhão na época. Para qualquer passageiro, os riscos eram ínfimos, mas não era assim que o público se sentia na época. As pessoas evitavam andar de ônibus o máximo que podiam, e muitos passageiros ficavam o tempo todo dentro do ônibus ansiosamente examinando os vizinhos à procura de pacotes ou roupas estufadas que pudessem ocultar uma bomba. Não tive muita oportunidade de andar de ônibus, já que eu usava um carro alugado, mas notei, muito a contragosto, que meu comportamento também havia mudado. Percebi que não me sentia à vontade parando ao lado de um ônibus no sinal vermelho, e que eu me afastava com mais rapidez do que o normal quando o semáforo abria. Senti vergonha de mim mesmo, porque é claro eu não acreditava nisso. Eu sabia que o risco era de fato desprezível e que qualquer efeito em minhas ações atribuiria um peso de decisão excessivamente elevado a uma probabilidade minúscula. Na verdade, eu tinha maiores chances de me ferir em um acidente de trânsito do que parando ao lado de um ônibus. Mas minha relutância com a proximidade dos ônibus não era motivada por uma preocupação racional com a sobrevivência. O que me movia era a experiência do momento. Estar perto de um ônibus me fazia pensar em bombas, e esses pensamentos eram desagradáveis. Eu evitava o ônibus porque queria pensar em alguma outra coisa. Minha experiência ilustra o modo como o terrorismo funciona e por que é tão eficaz. Ele provoca uma cascata de disponibilidade. Uma imagem extremamente vívida de morte e destruição, reforçada constantemente pela atenção da mídia e pelas conversas frequentes, torna-se altamente acessível, sobretudo
se está associada com uma situação específica como a visão de um ônibus. A perturbação emocional é associativa, automática e descontrolada, e produz um impulso por medidas de proteção. O sistema 2 pode saber que a probabilidade é baixa, mas esse conhecimento não elimina o desconforto criado por você mesmo e o desejo de evitar o 1. O sistema 1 não pode ser desligado. A emoção não é apenas desproporcional à probabilidade, como também é insensível ao nível exato de probabilidade. Suponha que duas cidades tenham sido advertidas sobre a presença de homens-bomba. Os moradores de uma cidade são informados de que 2 deles estão prontos para agir. Os moradores da outra, de que é um único homem-bomba. O risco deles é cortado pela metade, mas eles se sentem muito mais seguros. Muitas lojas em Nova York vendem bilhetes de loteria, e é um bom negócio. A psicologia das loterias altamente premiadas é semelhante à psicologia do terrorismo. A possibilidade empolgante de ganhar o grande prêmio é compartilhada por todos e reforçada por conversas no trabalho e em casa. A compra de um bilhete é imediatamente recompensada com fantasias agradáveis, assim como evitar um ônibus foi imediatamente recompensado com o alívio do medo. Em ambos os casos, a probabilidade real não faz diferença, só a possibilidade importa. A formulação original da teoria da perspectiva inclui o argumento de que eventos altamente improváveis são ignorados ou recebem peso excessivo, mas não especificava sob que condições uma coisa ou outra irá ocorrer. Tampouco propõe uma interpretação psicológica disso. Minha visão atual dos pesos de decisão foi fortemente influenciada pela pesquisa recente sobre o papel das emoções e da vivacidade na tomada de decisões. 2. Dar peso excessivo a resultados improváveis é algo arraigado nas características do sistema 1, que a essa altura já são familiares. Emoção e vivacidade influenciam influência, disponibilidade e julgamentos de probabilidade, e desse modo explicam nossa reação excessiva aos raríssimos eventos que não ignoramos, exagerando a estimativa e o peso. Como você avalia a probabilidade de que o próximo presidente dos Estados Unidos será um candidato de um terceiro partido? Quanto você pagará por uma aposta em que recebe $1.000 se o próximo presidente dos Estados Unidos for um candidato de um terceiro partido? E nada caso contrário. As duas perguntas são diferentes, mas obviamente estão relacionadas. A primeira lhe pede para estimar a probabilidade de um evento improvável. A segunda convida a pôr um peso de decisão sobre o mesmo evento, fazendo uma aposta sobre ele. Como as pessoas formam seus julgamentos e como elas atribuem pesos de decisão. Começamos por duas respostas simples, depois as qualificamos. Eis aqui as respostas excessivamente simplificadas. Ponto mediano: as pessoas superestimam as probabilidades de eventos improváveis. Ponto mediano: as pessoas atribuem peso excessivo a eventos improváveis em suas decisões. Embora superestimar e dar peso excessivo sejam fenômenos distintos, os mesmos mecanismos psicológicos estão envolvidos em ambos. Atenção concentrada, viés de confirmação e conforto cognitivo. Descrições específicas disparam o funcionamento do maquinário associativo do sistema 1. Quando você pensou na vitória improvável de um candidato de um terceiro partido, seu sistema associativo operou em seu usual modo confirmatório, seletivamente recuperando da memória evidências, ocorrências e imagens que fariam da afirmação algo verdadeiro. O processo foi tendencioso, mas não foi um exercício em fantasia. Você procurou por um cenário plausível que se conformasse às restrições da realidade. Não imaginou simplesmente a fada do oeste instalando um candidato de um terceiro partido na cadeira presidencial. Seu julgamento da probabilidade foi em última instância determinado pelo conforto cognitivo, ou fluência, com que um cenário plausível lhe veio à mente. Você nem sempre foca o evento que lhe foi pedido para estimar. Se o evento-alvo é muito provável, você foca a alternativa a ele. Considere o seguinte exemplo. Qual a probabilidade de que um bebê nascido no hospital local seja liberado dentro de 3 dias? Pediram-lhe para estimar a probabilidade do bebê ir para casa, mas você quase certamente se concentrou nos eventos que podem fazer com que um bebê não seja liberado dentro do período normal. Nossa mente tem a útil capacidade de focalizar espontaneamente qualquer coisa que seja estranha, diferente ou incomum. Você rapidamente percebeu que é normal que os bebês nos Estados Unidos, nem todos os países têm o mesmo padrão, sejam liberados de 2 a 3 dias após o nascimento, de modo que sua atenção voltou-se para a alternativa normal. O evento improvável passou a ser o foco. É provável que a heurística da disponibilidade seja evocada. Seu julgamento foi determinado provavelmente pelo número de cenários de problemas médicos que você concebeu e pela facilidade com que eles vieram à sua mente. Como você estava no modo confirmatório, há uma boa chance de que sua estimativa da frequência de problemas tenha sido alta demais. A probabilidade de um evento raro muito provavelmente será superestimada quando a alternativa não estiver plenamente especificada. Meu exemplo favorito vem de um estudo que o psicólogo Craig Fox conduziu quando era aluno de ambos 3. Fox recrutou torcedores de basquete profissional e extraiu deles diversos julgamentos e decisões relativas ao vencedor dos playoffs da NBA em particular. Ele lhes pediu para estimar a probabilidade de que cada um dos 8 times participantes vencesse o playoff. A vitória de cada equipe por sua vez era o evento focal. Você certamente consegue adivinhar o que aconteceu, mas a magnitude do efeito observado por Fox talvez o surpreenda. Imagine um torcedor ao qual se pediu para estimar as chances de que o Chicago Bulls vença o torneio. O evento focal está bem definido, mas sua alternativa, um dos outros 7 times vencer, é difusa e menos evocativa. A memória e a imaginação dos torcedores, operando no modo confirmatório, estão tentando construir uma vitória para os Bulls. Quando em seguida se pede à mesma pessoa que avalie as chances dos Lakers, a mesma ativação seletiva vai funcionar em favor desse time. Os 8 melhores times de basquete profissional dos Estados Unidos são todos muito bons, e é possível imaginar até mesmo um time relativamente fraco entre eles saindo campeão. O resultado, os julgamentos de probabilidade gerados sucessivamente para os 8 times somaram 240%. Esse padrão é absurdo, claro, pois a soma das chances dos 8 eventos tem de somar 100%. A situação absurda desapareceu quando se perguntou aos mesmos avaliadores se o vencedor sairia da Conferência do Leste ou do Oeste. O evento focal e sua alternativa 4 foram igualmente específicos nessa questão e os julgamentos de suas probabilidades somaram 100%. Para avaliar os pesos de decisão, Fox também convidou os torcedores de basquete a apostar também no resultado do torneio. Eles atribuíram um equivalente em dinheiro para cada aposta, uma quantia em dinheiro que era tão atraente quanto fazer a aposta. Vencer a aposta renderia um prêmio de $160. A soma dos equivalentes em dinheiro para as 8 equipes individuais foi de $287. Um participante médio que fizesse todas as 8 apostas teria assegurado uma perda de $127. Os participantes certamente sabiam que havia 8 times no torneio e que o pagamento médio por apostar em todos eles não poderia exceder $160, mas mesmo assim atribuíram peso excessivo. Os torcedores não apenas superestimaram a probabilidade dos eventos em que se concentraram, como também se mostraram inteiramente dispostos a apostar neles. Essas descobertas lançaram nova luz sobre a falácia do planejamento e outras manifestações de otimismo. A execução bem-sucedida de um plano é específica e fácil de imaginar quando a pessoa tenta prever o resultado de um projeto. Por outro lado, a alternativa de fracasso é difusa, pois há inúmeros modos de que as coisas deem errado.
Empresários e investidores que avaliam suas perspectivas são propensos tanto a superestimar suas chances como a dar peso excessivo às suas estimativas. Resultados vívidos. Como vimos, a teoria da perspectiva difere da teoria da utilidade na relação que sugere haver entre probabilidade e peso de decisão. Na teoria da utilidade, os pesos de decisão e as probabilidades são a mesma coisa. O peso de decisão de uma coisa segura é 100, e o peso que corresponde a uma chance de 90% é exatamente 90, que é 9 vezes mais do que o peso de decisão para uma chance de 10%. Na teoria da perspectiva, variações de probabilidade têm menos efeito nos pesos de decisão. Um experimento que mencionei anteriormente revelou que o peso de decisão para uma chance de 90% era de 71,2 e o peso de decisão para uma chance de 10% era 18,6. A razão das probabilidades era 9,0, mas a razão dos pesos de decisão era apenas 3,83, indicando sensibilidade insuficiente à probabilidade nessa faixa. Em ambas as teorias, os pesos de decisão dependem apenas da probabilidade, não do resultado. Ambas as teorias preveem que o peso de decisão para uma chance de 90% é o mesmo para ganhar $100, receber uma dúzia de rosas 5 ou levar um choque elétrico. A previsão teórica se mostra errada. Psicólogos na Universidade de Chicago publicaram um artigo com o atraente título de Money, Kisses, and Electric Shocks, on the Affective Psychology of Risk Dinheiro, Beijos e Choques Elétricos, sobre a psicologia afetiva do risco. Eles descobriram que a valoração de apostas era muito menos sensível à probabilidade quando os resultados, fictícios, envolviam emoções em encontrar e beijar seu astro de cinema favorito ou levar um choque elétrico dolorido, mas não perigoso, do que quando os resultados eram ganhos ou perda de dinheiro. Isso não foi uma descoberta isolada. Outros pesquisadores haviam descoberto, usando mensurações fisiológicas como batimentos cardíacos, que o medo de um choque elétrico iminente estava essencialmente não correlacionado com a probabilidade de levar o choque. A mera possibilidade de um choque disparava uma reação de medo plenamente amadurecida. A equipe de Chicago propôs que o repertório imagético carregado de afeto subjugava a reação à probabilidade. 10 anos mais tarde, uma equipe de psicólogos em Princeton desafiou essa conclusão. A equipe de Princeton argumentou que a baixa sensibilidade à probabilidade que fora observada para resultados emocionais é normal. Apostas com dinheiro são a exceção. A sensibilidade à probabilidade é relativamente alta para essas apostas, pois elas carregam um valor esperado definido. Que quantia de dinheiro é tão atraente quanto cada uma dessas apostas? A. 84% de chance de ganhar $59. B. 84% de chance de receber uma dúzia de rosas vermelhas em um vaso de vidro. O que você notou? A diferença marcante é que a questão A é muito mais fácil do que a questão B. Você não parou para calcular o valor esperado da aposta, mas provavelmente percebeu rapidamente que não está longe de $50. Na verdade, é $49,56. E a estimativa vaga foi suficiente para fornecer uma âncora útil conforme você procurava por um prêmio em dinheiro igualmente atraente. Nenhuma âncora como essa está disponível para a questão B, que é desse modo muito mais difícil de responder. Os pesquisados também avaliaram o equivalente em dinheiro de apostas com uma chance de 21% de obter os dois resultados. Como esperado, a diferença entre as apostas de alta probabilidade e de baixa probabilidade era muito mais pronunciada para o dinheiro do que para as rosas. Para respaldar seu argumento de que a insensibilidade à probabilidade não é causada pela emoção, a equipe de Princeton comparou a predisposição a pagar para evitar apostas, 21% de chance, ou 84% de chance, de passar um fim de semana pintando o apartamento de 3 dormitórios de alguém, 21% de chance, ou 84% de chance, de limpar 3 privadas do banheiro coletivo de um dormitório estudantil após um fim de semana de uso. O segundo resultado é certamente muito mais emocional que o primeiro, mas os pesos de decisão para os dois resultados não diferem. Evidentemente, a intensidade da emoção não é a resposta. Outro experimento forneceu um resultado surpreendente. Os participantes receberam informação de preço explícita junto com a descrição verbal do prêmio. Um exemplo poderia ser: 84% de chance de ganhar uma dúzia de rosas vermelhas em um vaso de vidro. Valor $59. 21% de chance de ganhar uma dúzia de rosas vermelhas em um vaso de vidro. Valor $59. É fácil estimar o valor monetário esperado dessas apostas, mas acrescentar um valor monetário específico não altera os resultados. As avaliações continuaram insensíveis à probabilidade mesmo nessa condição. As pessoas que pensaram no prêmio como uma chance de obter rosas não usaram informação de preço como uma âncora na avaliação da aposta. Como dizem às vezes os cientistas, isso é uma descoberta surpreendente que está tentando nos dizer alguma coisa. Que história isso está tentando nos contar? A história, acredito, é que uma representação rica e vívida do resultado, seja ou não emocional, reduz o papel da probabilidade na avaliação de uma perspectiva incerta. Essa hipótese sugere uma previsão, em que deposito confiança razoavelmente elevada. Acrescer detalhes irrelevantes mais vívidos a um resultado monetário também perturba o cálculo. Compare seus equivalentes em dinheiro para os seguintes resultados: 21% ou 84% de chance de receber $59 na segunda-feira próxima. 21% ou 84% de chance de receber um grande envelope de papel cartão azul contendo $59 na manhã da segunda-feira. A nova hipótese é de que haverá menos sensibilidade à probabilidade no segundo caso, pois o envelope azul evoca uma representação mais rica e mais fluente do que a ideia abstrata de uma soma em dinheiro. Você construiu um evento em sua mente, e a imagem vívida do resultado existe mesmo que você saiba que sua probabilidade é baixa. O conforto cognitivo contribui também para o efeito de certeza. Quando você concebe a imagem vívida de um evento, a possibilidade de sua não ocorrência também é representada vividamente, e recebe peso excessivo. A combinação de um efeito de possibilidade intensificado com um efeito de certeza intensificado deixa pouca margem para que os pesos de decisão mudem entre as chances de 21% e 84%. Probabilidades vívidas. A ideia de que fluência, vivacidade e a facilidade de imaginar contribuem para pesos de decisão ganha apoio a partir de muitas outras observações. Pediu seus participantes de um famoso experimento que tirassem uma bola de gude de um entre dois vasos, sendo que a bola vermelha significava um prêmio. A urna contém 10 bolinhas, das quais uma é vermelha. A urna B contém 100 bolinhas, das quais 8 são vermelhas. Qual urna você escolheria? As chances de ganhar são de 10% na urna e 8% na urna B, de modo que fazer a escolha correta deve ser fácil, mas não é. Cerca de 30% 40% dos alunos escolheram a urna com maior número de bolinhas ganhadoras, em vez de escolher a urna que oferece maior chance de ganhar. Seymour Epstein argumentou que os resultados ilustram as características de processamento superficiais do sistema 1, o que ele chama de sistema experimental. Como seria de esperar, as escolhas notavelmente tolas que as pessoas fazem nessa situação têm chamado a atenção de muitos pesquisadores. O viés recebeu diversos nomes, acompanhando Paul Slovic. Vou chamá-la de negligência com o denominator neglect. Se sua atenção é atraída para as bolinhas ganhadoras, você não avalia o número de bolinhas não ganhadoras com o mesmo cuidado. O repertório imagético vívido contribui para a negligência com o denominator, pelo menos do modo como a experiência funciona para mim.
Quando penso na urna pequena, vejo uma única bolinha de gude vermelha em um pano de fundo vagamente definido de bolinhas brancas. Quando penso na urna maior, vejo 8 bolinhas vermelhas ganhadoras em um pano de fundo indistinto de bolinhas brancas, o que gera uma sensação mais esperançosa. A vivacidade distintiva das bolinhas ganhadoras aumenta o peso de decisão desse evento, intensificando o efeito de possibilidade. Claro que o mesmo será verdadeiro do efeito de certeza. Se tem uma chance de 90% de ganhar um prêmio, o evento de não ganhá-lo será mais proeminente antes se 10 de 100 bolinhas são perdedoras do que se 1 de 10 bolinhas produz o mesmo resultado. A ideia da negligência com o denominador ajuda a explicar por que modos diferentes de comunicar riscos variam tanto em seus efeitos. Você lê que uma vacina que protege crianças de uma doença fatal compreende um risco de incapacitação permanente de 0,00%. O risco parece pequeno. Agora considere outra descrição do mesmo risco. Uma em cada 100.000 crianças vacinadas ficará permanentemente incapacitada. O segundo advertência faz algo em sua mente que a primeira não faz. Evocar a imagem de uma criança individual que ficou permanentemente incapacitada por uma vacina. As 999.999 crianças vacinadas a salvo desapareceram no pano de fundo. Como previsto pela negligência com o denominador, eventos de baixa probabilidade são pesados com gravidade bem maior quando descritos em termos de frequências relativas, qual a quantidade, do que quando referidos em termos mais abstratos de chances, risco ou probabilidade qual a possibilidade. Como vimos, o sistema 1 se sai muito melhor lidando com indivíduos do que com categorias. O efeito do formato de frequência é grande. Em um estudo, as pessoas que viram a informação sobre uma doença que mata 1.286 pessoas de cada 10.000 julgou isso como mais perigoso 7 do que pessoas informadas sobre uma doença que mata 24,14% da população. A primeira doença parece mais ameaçadora do que a segunda, embora o risco da primeira seja apenas metade do da segunda. Em uma demonstração ainda mais direta da negligência com o denominador, uma doença que mata 1.286 pessoas de cada 10.000 foi avaliada como mais perigosa com que uma doença que mata 24,4 de cada 100. O efeito certamente seria reduzido ou eliminado se fosse pedido aos participantes para fazer uma comparação direta entre as duas formulações, tarefa que chama explicitamente pelo sistema 2. A vida, porém, é normalmente um experimento entre sujeitos, no qual você vê apenas uma formulação de cada vez. Seria necessário um sistema 2 excepcionalmente ativo para gerar formulações alternativas da que você vê e descobrir que elas evocam uma resposta diferente. Psicólogos e psiquiatras forenses experientes 8 não estão imunes aos efeitos do formato em que os riscos são expressos. Em um experimento, os profissionais avaliaram se era seguro dar alta para um paciente do hospital psiquiátrico, o Sr. Jones, com um histórico de violência. A informação recebida incluía a avaliação de um especialista sobre o risco. As mesmas estatísticas eram descritas de duas maneiras. Estima-se que pacientes semelhantes ao Sr. Jones tenham 10% de probabilidade de cometer um ato de violência contra outros durante os primeiros meses após a alta. De cada 100 pacientes semelhantes ao Sr. Jones, estima-se que 10 cometam um ato de violência contra outros durante os primeiros meses após a alta. Os profissionais que viram o formato de frequência mostraram uma probabilidade quase 2 vezes maior de negar a alta, 41%, comparado ao 21% no formato de probabilidade. A descrição mais vívida produz um peso de decisão mais elevado para a mesma probabilidade. O poder do formato cria oportunidade para manipulação, coisa que pessoas com segundas intenções sabem como explorar. Slovic e seus colegas citam um artigo que afirma que aproximadamente 1.000 homicídios por ano são cometidos em todo o país por indivíduos com alguma grave enfermidade mental que não estão tomando sua medicação. Outro modo de expressar o mesmo fato é que 1.000 de cada 273 milhões de americanos vão morrer dessa maneira todo ano. Outro é que a probabilidade anual de ser morto por um indivíduo assim é de aproximadamente 0,00036%. Outro, ainda, 1.000 americanos vão morrer dessa maneira todo ano, ou menos de 1/30 do número que vai morrer de suicídio e cerca de 1/4 do número que vai morrer de câncer da laringe. Slovic observa que os defensores dessa causa são bem claros sobre sua motivação. Eles querem assustar o público em geral em relação à violência de pessoas com distúrbio mental, na esperança de que esse medo se traduza em fundos ampliados para os serviços de saúde mental. Um bom advogado que deseja lançar dúvidas sobre a evidência de DNA e não dirá ao júri que a chance de um falso positivo é de 0,1%. A afirmação de que um falso positivo ocorre em um de cada 1.000 casos capitais 9 tem probabilidade muito maior de ultrapassar o limiar da dúvida razoável. O júri, ao ouvir essas palavras, fica tentado a gerar a imagem de que o homem sentado diante deles na sala do tribunal está sendo condenado equivocadamente devido a uma falha em evidência do DNA ao promotor. É claro, favorecerá a abordagem abstrata, na esperança de encher a cabeça dos jurados com casos decimais, decisões a partir de impressões globais. A evidência sugere a hipótese de que a atenção focal e a proeminência contribuem tanto para a superestimativa de eventos improváveis como para o peso excessivo de resultados improváveis. A proeminência é intensificada pela mera menção de um evento, por sua vivacidade e pelo formato em que a probabilidade é descrita. Há exceções, é claro, em que concentrar-se num evento não eleva sua probabilidade. Casos em que uma teoria errônea faz um evento parecer impossível mesmo quando você pensa a respeito. Ou casos em que a incapacidade de imaginar como um resultado pode acontecer deixa você convencido de que ele não irá ocorrer. O viés direcionado para a superestimativa e o peso excessivo de eventos proeminentes não é uma regra absoluta, mas é grande e robusto. Tem havido muito interesse em anos recentes nos estudos de escolha partindo da experiência 10. Choice from experience, que segue regras diferentes das escolhas partindo da descrição. Choices from description, que são analisadas na teoria da perspectiva. Os participantes em um experimento típico veem-se diante de 2 botões. Quando pressionado, cada botão produz uma recompensa monetária ou nada, e o resultado é extraído aleatoriamente de acordo com as especificações de uma perspectiva. Por exemplo, 5% de chance de ganhar $12 ou 95% de chance de ganhar $1. O processo é de fato aleatório, de modo que não há garantia de que a amostra que um participante vê represente exatamente o arranjo estatístico. Os valores esperados associados com os 2 botões são aproximadamente iguais, mas um é mais arriscado, mais variável, do que o outro. Por exemplo, um botão pode produzir $10 em 5% das tentativas e outro $1 em 50% das tentativas. A escolha partindo da experiência é implementada expondo-se o participante a várias tentativas em que ele pode observar as consequências de pressionar um ou outro botão. Na tentativa crítica, ele escolhe um dos 2 botões, e fica com o resultado dessa tentativa. A escolha partindo da descrição é efetuada mostrando-se ao participante a descrição verbal da perspectiva arriscada associada a cada botão, como 5% de chance de ganhar $12, e pedindo-lhe para escolher um. Como esperado com base na teoria da perspectiva, a escolha partindo da descrição produz um efeito de possibilidade. Resultados raros recebem peso excessivo relativamente à sua probabilidade. Em acentuado contraste, o peso excessivo nunca é observado na escolha partindo da experiência, e peso insuficiente é comum. A situação experimental de escolha por experiência visa representar diversas situações em que somos expostos a resultados variáveis partindo da mesma fonte. Um restaurante que normalmente é bom pode ocasionalmente servir uma refeição maravilhosa ou horrível. Seu amigo normalmente é uma boa companhia, mas ele às vezes fica mal-humorado e agressivo. A Califórnia é propensa a terremotos, mas eles raramente ocorrem.
Os resultados de muitos experimentos sugerem que eventos raros não recebem peso excessivo quando tomamos decisões como escolher um restaurante ou amarrar o boiler para reduzir os danos causados por terremotos. A interpretação de escolha partindo da experiência ainda não está estabelecida há 11, mas há um consenso geral a respeito de uma importante causa da atribuição de peso insuficiente a eventos raros, tanto nos experimentos como no mundo real. Muitos participantes nunca vivenciaram um evento raro. A maioria dos californianos nunca vivenciou um terremoto de grandes proporções e, em 2007, nenhum banqueiro vivenciou pessoalmente uma crise financeira devastadora. Halpert e Doerr observaram que as chances de eventos raros 12, como estouro de bolhas imobiliárias, recebem menos impacto do que merecem, segundo suas probabilidades objetivas. Eles apontam para a reação morna do público a ameaças ambientais de longo prazo como exemplo. Esses exemplos de negligência são tão importantes quanto facilmente explicáveis, mas o peso insuficiente também ocorre quando as pessoas vivenciaram de fato o evento raro. Suponha que você tem uma pergunta complicada que dois colegas em seu andar poderiam talvez responder. Você os conhece há anos, e tem tido inúmeras oportunidades de observar e vivenciar o caráter de cada um. A dele é razoavelmente persistente e prestativa, de um modo geral, embora não seja excepcional nesse aspecto. Brian não é tão amigável e prestativo quanto a dele na maior parte do tempo, mas em determinadas ocasiões mostrou-se extremamente generoso em ceder seu tempo e dar suas opiniões. Quem você vai abordar? Considere dois ângulos possíveis dessa decisão. Ponto mediano é uma escolha entre duas apostas. A dele está mais próxima de constituir uma coisa segura. Brian provavelmente oferece a perspectiva de um resultado ligeiramente inferior, com baixa probabilidade de ser muito bom. O evento raro receberá um peso excessivo mediante um efeito de possibilidade, favorecendo Brian. Ponto mediano é uma escolha entre suas impressões globais de dele e Brian. As experiências boas e ruins que você viveu estão armazenadas na representação que você faz do comportamento normal deles. A menos que o evento raro seja tão extremo que venha à mente separadamente. Brian certa vez foi muito estúpido com um colega que pediu sua ajuda. A norma será parcial na direção de ocorrências típicas e recentes, favorecendo a dele, em uma mente de dois sistemas. A segunda interpretação parece muito mais plausível. O sistema 1 gera representações globais de a dele e Brian, que incluem uma atitude emocional e uma tendência a se aproximar ou evitar. Nada além de uma comparação dessas tendências é necessário para determinar em que porta você vai bater. A menos que o evento raro venha à sua mente explicitamente, ele não receberá peso excessivo. Aplicar a mesma ideia aos experimentos sobre escolha partindo da experiência é algo direto. Conforme são observados gerando resultados com o tempo, os dois botões desenvolvem personalidades integradas às quais estão ligadas respostas emocionais. As condições sob as quais eventos raros são ignorados ou recebem peso excessivo são mais bem compreendidas hoje do que eram quando a teoria da perspectiva foi formulada. A probabilidade de um evento raro irá, muitas vezes, nem sempre, ser superestimada, devido ao viés confirmatório da memória. Ao pensar nesse evento, você tenta torná-lo verdadeiro em sua mente. Um evento raro receberá peso excessivo se chamar a atenção especificamente. Uma atenção especial está efetivamente garantida quando as perspectivas são descritas explicitamente. 99% de chance de ganhar $1000 e 1% de chance de não ganhar nada. Preocupações obsessivas. O ônibus em Jerusalém. Imagens vívidas. As rosas. Representações concretas. 1 de 1000. E lembretes explícitos, como na escolha partindo da descrição, contribuem todas para o peso excessivo. E quando não houver peso excessivo, haverá negligência. Quando se trata de probabilidades raras, nossa mente não está projetada para entender as coisas muito bem. Para os habitantes de um planeta que talvez seja exposto a eventos que ninguém jamais vivenciou, isso não é uma boa notícia. Falando de eventos raros, tsunamis são muito raros no Japão, mas a imagem é tão vívida e poderosa que os turistas tendem a superestimar sua probabilidade. É o familiar ciclo do desastre. Comece com o exagero e o peso excessivo, depois a negligência aparece. Não deveríamos nos concentrar em um único cenário, ou iremos superestimar sua probabilidade. Vamos determinar alternativas específicas e fazer as probabilidades somarem 100%. Eles querem que as pessoas se preocupem com o risco. É por isso que o descrevem como uma morte por 1000. Estão contando com a negligência com o denominador 31. Queridos, que maluquice isso aqui. E o quanto que, em várias situações, nós somos laçados nisso, né? Chegando atrasada, mas está acompanhando. Neila, está tudo certo, Neila. E ele termina aqui com uma frase que é muito interessante. Não deveríamos nos concentrar em um único cenário, ou iremos subestimar sua probabilidade. Vamos determinar alternativas específicas e fazer a probabilidade somar em 100%. É entender, pegar uma e somar, pegar outra e somar, para ver se há diferença de 100%. E isso é muito louco, né? Uma bolinha, 10 bolinhas para acertar uma. 100 bolinhas para acertar 12. E é a mesma coisa, você vai correr mais risco, porque você tem mais bolas. E a pessoa vai normalmente, né, naquilo que tem 8 bolas, ao invés de ir na de uma bola. Isso é muito doido. E é a mesma coisa, é isso que ele está falando aí. Esse terror que causa, né, de você falar, tem risco de 1%, né, daquilo. Quanto isso representa? 1,99. Aí você transforma isso em quantitativo, né? 1% mais a cada 100 mil habitantes, você tem
35 mil pessoas que podem, não sei o que, aquele é 1%, entendeu, da história, só que você transformou num outro lugar. Uma outra perspectiva, os mesmos 1%. A saída é isso, é somar os 100% e ver de onde sai. Pronto, está feito o negócio. Bora lá. Estamos avançando, vamos nessa. 31. Políticas de risco, vamos ver. Políticas de risco. Imagine que você enfrenta o seguinte par de decisões conflitantes. Primeiro, examine ambas as decisões. Depois faça suas escolhas. Decisão. I. Escolha entre ganho seguro de $240. B. 25% de chance de ganhar $1.000 e 75% de chance de não ganhar nada. Decisão. I. Escolha entre perda segura de $750. D. 75% de chance de perder $1.000 e 25% de chance de não perder nada. Esse par de problemas de escolha tem um lugar importante na história da teoria da perspectiva, e tem coisas novas a nos dizer sobre racionalidade. Conforme você lia rapidamente os dois problemas, sua reação inicial às coisas seguras, a e C, foi atração pela primeira e aversão à segunda. A avaliação emocional de ganho seguro e perda segura é uma reação automática do sistema 1, o que certamente ocorre antes do cálculo mais trabalhoso e opcional dos valores esperados das duas apostas, respectivamente, um ganho de $250 e uma perda de 750. As escolhas da maioria das pessoas correspondem às predileções do sistema 1, e a grande maioria prefere a B e a C como em muitas outras escolhas que envolvem probabilidades moderadas ou elevadas. As pessoas tendem a ser avessas ao risco no domínio dos ganhos e atraídas pelo risco no domínio das perdas. No experimento original que ambos e eu fizemos, 73% dos voluntários escolheram a na decisão I e D na decisão I, e apenas 3% favoreceram a combinação de B e C. Foi pedido a você que examinasse ambas as opções antes de fazer sua primeira escolha, e você provavelmente fez isso. Mas uma coisa que certamente não fez foi, você não calculou os resultados possíveis das 4 combinações de escolhas, A e C, A e D, B e C, B e D, para determinar de que combinação mais gosta. Suas preferências separadas para os dois problemas foram intuitivamente instigantes e não havia motivo para esperar que levassem a uma dificuldade. Além do mais, combinar os dois problemas decisórios é um exercício laborioso que lhe exigiria papel e lápis para executar. Você não fez isso. Agora considere o seguinte problema de escolha. A de 25% de chance de ganhar $240 e 75% de chance de perder $760. B. C. 25% de chance de ganhar $250 e 75% de chance de perder $750. A escolha é fácil. A opção B C1 na verdade domina a opção AD, o termo técnico para uma opção ser inequivocamente melhor do que outra. Você já sabe o que vem em seguida. A opção dominante em AD é a combinação das duas opções rejeitadas no primeiro par de problemas de decisão, aquela que apenas 3% dos pesquisados favoreceram em nosso estudo original. A opção inferior BC foi preferida por 73% dos pesquisados. Amplo ou estreito, esse conjunto de escolhas tem muito a nos dizer sobre os limites da racionalidade humana. Para começar, ele nos ajuda a ver a consistência lógica das preferências humanas pelo que elas são, uma miragem impossível. Dê mais uma olhada no último problema, o mais fácil. Você teria imaginado a possibilidade de decompor esse óbvio problema de escolha em um par de problemas que levaria uma grande maioria de pessoas a escolher uma opção inferior. Isso é verdadeiro de um modo geral. Toda escolha simples formulada em termos de ganhos e perdas pode ser desconstruída de maneiras inumeráveis em uma combinação de escolhas, produzindo preferências que provavelmente são inconsistentes. O exemplo mostra também que é custoso ficar avesso ao risco para ganhos e atraído pelo risco para perdas. Essas atitudes deixam você predisposto a pagar um prêmio para obter um ganho seguro em vez de enfrentar uma aposta, e também disposto a pagar um prêmio, em valor esperado, para evitar uma perda certa. Ambos os pagamentos saem do mesmo bolso e quando você enfrenta ambos os tipos de problema de uma só vez, as atitudes discrepantes dificilmente serão ideais. Havia duas maneiras de construir as decisões. Ponto mediano enquadramento estreito. Na rua Framing, uma sequência de duas decisões simples, consideradas separadamente. Ponto mediano enquadramento amplo. Broad Framing, uma única decisão abrangente, com 4 opções. O enquadramento amplo era obviamente superior nesse caso. De fato, ele vai ser superior, ou pelo menos não inferior, em todo caso em que diversas decisões tiverem de ser contempladas juntas. Imagine uma lista mais longa de 5 decisões simples, binárias, a serem consideradas simultaneamente. O enquadramento amplo, abrangente, consiste em uma única escolha com 32 opções. O enquadramento estreito produz uma sequência de 5 escolhas simples. A sequência de 5 escolhas será uma das 32 opções do quadro amplo. Será melhor? Talvez, mas não é muito provável. Um agente racional sem dúvida vai se empenhar no enquadramento amplo, mas os humanos são enquadradores estreitos por natureza. O ideal de consistência lógica, como mostra o exemplo, não pode ser atingido por nossa mente limitada. Como somos suscetíveis aos e avessos ao esforço mental, tendemos a tomar decisões à medida que os problemas surgem, mesmo quando especificamente instruídos a considerá-los conjuntamente. Não temos nem a inclinação, nem os recursos mentais para inculcar consistência em nossas preferências. E nossas preferências não são magicamente ajustadas para serem coerentes, como é o caso do modelo de agente racional. O problema de Samuelson. Há um famoso episódio em que o grande Paul Samuelson, um gigante entre os economistas do século XX, perguntou a um amigo se aceitaria uma aposta na moeda em que poderia perder $100 ou ganhar $200.
O amigo respondeu, não, porque eu ia sentir mais a perda de $100 do que o ganho de 200. Mas aceito seu desafio se você me prometer fazer a aposta mais 100 vezes. A menos que você seja um teórico da decisão. Provavelmente partilha da intuição do amigo de Samuelson de que disputar um jogo muito favorável mas arriscado inúmeras vezes reduz o risco subjetivo. Samuelson achou a resposta de seu amigo interessante e resolveu analisá-la. Ele demonstrou que sob condições muito especiais, um maximizador de utilidade que rejeite uma única aposta também deve rejeitar o oferecimento de várias. Surpreendentemente, Samuelson não pareceu se importar com o fato de que sua demonstração, que sem dúvida é válida, levava a uma conclusão que viola o bom senso, quando não a racionalidade. A oferta de 100 apostas é tão atraente que nenhuma pessoa em sã consciência a rejeitaria. Matthew Rabin e Richard Thaler observaram que a disputa agregada de 100 apostas $5.050 perder $100, ganhar $200 traz um retorno esperado de $5.000, com uma chance de apenas $2.300 de perder algum dinheiro e uma chance de meramente $62.000 de perder mais do que $1.000. O argumento deles, é claro, é que se a teoria da utilidade pode ser consistente com uma preferência tanto tola sob tais circunstâncias, então alguma coisa deve estar errada com ela enquanto modelo de escolha racional. Samuelson não vira a demonstração feita por Rabin das consequências absurdas de grave aversão à perda para apostas pequenas, mas ele sem dúvida não teria se surpreendido com ela. Sua predisposição até mesmo considerar a possibilidade de que poderia ser racional rejeitar o pacote comprova a poderosa influência do modelo racional. Presumamos que uma função de valor muito simples descreva as preferências do amigo de Samuelson, vamos chamá-la de são. Para expressar sua aversão a perdas, são primeiro reformula a aposta, depois de multiplicar cada perda por um fator de 2. Ele então calcula o valor esperado da aposta reformulada. Eis aqui os resultados, para 1, 2 ou 3 lances de moeda. Eles são suficientemente instrutivos para merecer algum esforço dilatador da pupila. Valor esperado, um lance, 50% perder 100, 50% ganhar 200, 50. Perdas dobradas, 50% perder 200, 50% ganhar 200, 0. 2 lances, 25% perder 200, 50% ganhar 100, 25% ganhar 400, 100. Perdas dobradas, 25% perder 400, 50% ganhar 100, 25% ganhar 400, 50. 3 lances, 12,5% perder 300, 37,5% ganhar 0, 37,5% ganhar 300, 12,5% ganhar 600, 150. Perdas dobradas, 12,5% perder 600, 37,5% ganhar 0, 37,5% ganhar 300, 12,5% ganhar 600, 112,5. Você pode ver no quadro que a aposta apresentou um valor esperado de 50. Entretanto, um lance não vale coisa alguma para a ação porque ele sente que a dor de perder $1 é 2 vezes mais intensa que o prazer de ganhar $1. Após reformular a aposta para refletir sua aversão à perda, São vai descobrir que o valor da aposta é 0. Agora considere 2 lances. As chances de perder caíram para 25%. Os dois resultados extremos, perder 200 ou ganhar 400, se cancelam em valor. Eles são igualmente prováveis, e o peso das perdas equivale a 2 vezes o ganho. Mas o resultado intermediário, uma perda, um ganho, é positivo, e igualmente a aposta é combinada como um todo. Agora você pode ver o custo no enquadramento estreito e a mágica de apostas agregadas. Eis aqui 2 apostas favoráveis, que individualmente não valem nada para a ação. Se ele encontra a oferta em 2 ocasiões separadas, vai rejeitá-la em ambas as oportunidades. Porém, se as 2 apostas vêm num pacote, elas valem juntas $50. As coisas ficam ainda melhores quando 3 apostas compõem o pacote. Os 3 resultados ainda se cancelam, mas eles se tornaram menos significativos. O terceiro lance, embora sem valor se avaliado em si mesmo, acrescentou $62,50 ao valor total do pacote. Quando Sam estiver diante de 5 apostas, o valor esperado da oferta será de $250. Sua probabilidade de perder alguma coisa será de 18,75% e seu equivalente monetário será de $203,125. O aspecto notável dessa história é que Sam nunca vacila em sua aversão a perdas. Porém, a agregação de apostas favoráveis rapidamente reduz a probabilidade de perder, e o impacto da aversão a perda em suas preferências decresce de acordo. Agora tem um sermão pronto para Sam se ele rejeitar a oferta de uma única aposta altamente favorável julgada uma única vez. E para você, caso partilhe da irracional aversão a perdas dele, sou solidário com sua aversão a perda em qualquer aposta. Mas isso está lhe custando um bocado de dinheiro. Por favor, considere a seguinte questão. Por acaso você está em seu leito de morte? Esta é a última oferta de uma pequena aposta favorável que vai poder considerar. Claro, é pouco provável que lhe seja oferecida exatamente essa mesma aposta outra vez. Mas você terá muitas oportunidades de considerar apostas atraentes com valores que são muito pequenos relativamente à sua riqueza. Você pode fazer para si mesmo um grande favor financeiro se for capaz de ver cada uma dessas apostas como parte de um pacote de pequenas apostas e ensaiar o mantra que o deixará significativamente mais próximo da racionalidade econômica. Ganhe algumas, perca algumas. A principal finalidade do mantra é controlar sua reação emocional quando vier a perder. Se acha que será eficaz, você pode lembrar a si mesmo disso quando decidir entre aceitar ou não um pequeno risco com valor esperado positivo. Lembre-se desses requisitos ao usar o mantra. Ponto mediano. Ele funciona quando as apostas são genuinamente independentes umas das outras. Não se aplica a múltiplos investimentos na mesma empreitada, caso inquiriam todos mal, conjuntamente. Ponto mediano funciona apenas quando a perda possível não faz com que você se preocupe com sua riqueza total. Se você interpreta a perda como uma notícia significativamente ruim para seu futuro econômico, fique alerta. Ponto mediano não deve ser aplicado a tentativas com pouca chance de sucesso, onde a probabilidade de vencer é muito pequena para cada aposta. Se você for dotado da disciplina emocional que essa regra exige, jamais vai considerar uma aposta pequena isoladamente ou se mostrar a ver sua perda para uma aposta pequena até que esteja de fato em seu leito de morte. E nem mesmo aí, esse conselho não é impossível de seguir. Homens de negócios experientes em mercado financeiro vivem segundo ele dia após dia, protegendo-se da dor das perdas por intermédio de um enquadramento amplo. Como mencionado anteriormente, hoje sabemos que voluntários de experimentos podem ser quase curados de sua aversão à perda, em um contexto particular, sendo induzidos a pensar como um investidor, assim como negociantes de cartões de beisebol experientes não são tão suscetíveis ao efeito dotação quanto os novatos. Estudantes tomam decisões arriscadas, para aceitar ou rejeitar apostas em que poderiam perder, sob instruções diferentes. Na condição de enquadramento estreito, eles foram instruídos a tomar cada decisão como se fosse a única e aceitar suas emoções. As instruções para enquadramento amplo de uma decisão incluem as expressões imagine-se como um investidor, você faz isso o tempo todo e trate o caso como uma de inúmeras decisões monetárias, que irão se somar para produzir um portfólio. Os pesquisadores aferiram a reação emocional a ganhos e perdas dos voluntários do experimento por meio de medições fisiológicas, incluindo alterações na condutividade elétrica da pele que são utilizadas pelos detectores de mentira.
Como esperado, o enquadramento amplo embotou a reação emocional a perdas e aumentou a predisposição a assumir riscos. A combinação de aversão à perda e enquadramento estreito é uma maldição custosa. Investidores individuais podem evitar essa maldição, conquistando os benefícios emocionais do enquadramento amplo ao mesmo tempo em que poupam tempo e sofrimento, ao reduzir a frequência com que verificam até que ponto seus investimentos estão indo bem. Seguir de perto as flutuações diárias é um convite ao fracasso, pois a dor das pequenas perdas frequentes excede o prazer dos igualmente frequentes pequenos ganhos. Uma vez por trimestre é suficiente, e talvez seja mais do que suficiente para investidores individuais. Além de melhorar a qualidade de vida emocional, evitar deliberadamente se expor a resultados de curto prazo melhora a qualidade tanto das decisões como dos resultados. A típica reação de curto prazo a uma notícia ruim é o aumento da aversão à perda. Investidores que aguardam um feedback agregado recebem essas notícias ruins com frequência muito menor e tendem a se mostrar menos avessos ao risco, e acabam ficando mais ricos. Há uma probabilidade menor também de comprometer desnecessariamente seu portfólio se você se abstém de saber diariamente, ou toda semana, ou mesmo todo mês, a quantas andam suas ações. Um comprometimento de não mudar de posição por vários períodos, o equivalente a fechar um investimento. 2. Melhora o desempenho financeiro. Políticas de risco. Os tomadores de decisão propensos ao enquadramento estreito desenvolvem uma preferência toda vez que enfrentam uma escolha arriscada. Melhor fariam se mantivessem uma política de risco que aplicassem rotineiramente sempre que um problema relevante surgisse. Exemplos familiares de políticas de risco são sempre pegue a franquia mais elevada possível ao adquirir um seguro e nunca compre garantias estendidas. Uma política de risco é um quadro amplo. Nos exemplos de seguro, você espera a perda ocasional da franquia inteira, ou a falha ocasional de um produto não segurado. A questão relevante é a sua capacidade de reduzir ou eliminar a dor da perda ocasional com o pensamento de que a política que o deixou exposto a ele irá com quase toda certeza ser financeiramente vantajosa no longo prazo. Uma política de risco que agregue decisões é análoga à visão de fora dos problemas de planejamento que discuti anteriormente. A visão de fora muda o foco das especificidades da situação corrente para as estatísticas de resultados em situações semelhantes. A visão de fora é um quadro amplo para pensar acerca de planos ou projetos. Uma política de risco é um quadro amplo que embute uma escolha arriscada particular em uma série de escolhas semelhantes. A visão de fora e a política de risco são remédios contra dois vieses distintos que afetam muitas decisões. O otimismo exagerado da falácia do planejamento e a precaução exagerada induzida pela aversão à perda. Os dois vieses se opõem um ao outro. O otimismo exagerado protege os indivíduos e as organizações dos efeitos paralisantes da aversão à perda. A aversão à perda os protege das sandices do otimismo superconfiante. O desfecho é um tanto confortável para o tomador de decisão. Os otimistas acreditam que as decisões que tomam são mais prudentes do que realmente são, e tomadores de decisão aversos à perda rejeitam corretamente propostas marginais que de outro modo talvez aceitariam. Não há garantia, é claro, de que os vieses se cancelem reciprocamente em qualquer situação. Uma organização capaz de eliminar tanto o otimismo excessivo como a excessiva aversão à perda deve fazê-lo. A combinação da visão de fora com uma política de risco deve ser a meta. Richard Thaler conta uma discussão sobre tomada de decisão que teve com os principais gerentes dos 25 departamentos de uma grande empresa. Ele lhes pediu para considerar uma opção arriscada em que, com iguais probabilidades, eles poderiam perder uma grande quantia do capital que controlavam para receber o dobro dessa quantia. Nenhum dos executivos se mostrou disposto a fazer uma aposta tão perigosa. Então Thaler virou para o CEO da empresa, que também estava presente, e pediu sua opinião. Sem hesitar, o diretor respondeu: eu gostaria que todos eles aceitassem seus riscos. No contexto dessa conversa, era natural que o CEO adotasse um quadro amplo que abrangesse todas as 25 apostas. Como são diante dos 100 lances de moeda, ele podia contar com agregação estatística para mitigar o risco global. Falando de políticas de risco, diga a ela para pensar como uma mulher de negócios. Algumas você ganha, outras você perde. Decidi avaliar meu portfólio apenas uma vez a cada trimestre. Sou por demais avesso à perda para tomar decisões sensatas em face das flutuações de preço diárias. Eles nunca compram garantias estendidas. Essa é a política de risco deles. Cada um de nossos executivos é avesso à perda em seu próprio campo de atuação. Isso é perfeitamente natural, mas o resultado é que a organização não está assumindo risco suficiente. 32. De olho no placar. A não ser para os muito pobres, para quem a renda coincide com a sobrevivência. As principais motivações da busca por dinheiro não são necessariamente econômicas. Para o bilionário que procura ganhar 1 bilhão ou mais, e na verdade até para o voluntário de um experimento de economia que busca $1 extra, dinheiro é um substituto para pontos em uma escala de autoimagem e realização. Essas recompensas e punições, promessas e ameaças estão todas em nossa cabeça. Mantemos os olhos zelosamente nesse placar. Elas moldam nossas preferências e motivam nossas ações, como os incentivos fornecidos no ambiente social. Como resultado, nos recusamos a cortar perdas quando fazer tal coisa seria admitir o fracasso. Tentamos contrações que possam levar ao arrependimento e traçamos uma distinção acentuada mas ilusória entre omissão e comissão. E é o ato de comissionar, entre não fazer e fazer, pois o senso de responsabilidade é maior para um do que para o outro. A moeda derradeira que recompensa ou pune é com frequência emocional, uma forma mental de lidar consigo mesmo que inevitavelmente cria conflitos de interesse quando o indivíduo atua como um agente em prol de uma organização. Contas mentais. Olha essa frase aqui. Para um bilionário que procura ganhar 1 bilhão a mais, na verdade, até para o voluntário de um experimento de economia que busca $1 extra. Dinheiro é o substituto para pontos e uma escala de autoimagem e realização. Isso aqui é demais, cara. Tudo isso aqui é muito bom. Não sei se eu vou conseguir colocar no bate-papo. Não, ele dá branco. Interessante isso. Ele dá branco. Mas isso é muito doido. Dinheiro é um substituto para pontos de uma escala de autoimagem e realização. Isso é muito bom. Richard Thaler é fascinado há muitos anos pelas analogias entre o mundo da contabilidade e as contas mentais que usamos para organizar e gerenciar nossas vidas, com resultados que são às vezes tolos e às vezes muito úteis.
As contas mentais vêm nas mais diversas formas. Guardamos nosso dinheiro em diferentes contas, que são às vezes físicas, às vezes apenas mentais. Temos dinheiro para os gastos, a poupança, um fundo de reserva para o ensino de nossos filhos ou para emergências médicas. Há uma clara hierarquia em nossa disposição para sacar dessas contas a fim de cobrir as necessidades do momento. Usamos as contas para o propósito de controlar a nós mesmos, como fazer um orçamento doméstico, limitar o consumo diário de cafezinhos ou aumentar o tempo gasto com exercícios físicos. Com frequência pagamos pelo autocontrole, por exemplo, simultaneamente depositando dinheiro em uma conta poupança e mantendo dívida em cartões de crédito. Os econs do modelo de agente racional não recorrem à contabilidade mental, possuem uma visão abrangente dos resultados e são impelidos por incentivos externos. Para os humanos, contas mentais são uma forma de enquadramento estreito. Elas mantêm as coisas sob controle e administráveis para uma mente finita. Contas mentais são amplamente utilizadas para ficar de olho no placar. Lembre-se de que os golfistas profissionais executam o putt com mais sucesso ao tentar evitar um bogey do que ao tentar conseguir um birdie. Uma conclusão que podemos extrair é que os melhores golfistas criam uma conta separada para cada buraco. Eles não se limitam a manter uma conta simples para seu sucesso geral. Um exemplo irônico relatado por Tyler em um antigo artigo permanece sendo uma das melhores ilustrações sobre como a contabilidade mental afeta o comportamento. Dois torcedores fanáticos viajam 60 quilômetros para ver um jogo de basquete. Um deles pagou pelo seu ingresso, o outro estava prestes a comprar o ingresso quando ganhou um de algum amigo. Uma nevasca está anunciada para a noite do jogo. Qual dos dois donos de ingresso tem maior probabilidade de enfrentar a nevasca para assistir ao jogo? A resposta é imediata. Sabemos que o torcedor que pagou por seu ingresso tem maior probabilidade de ir. A contabilidade mental fornece a explicação. Presumimos que ambos os torcedores criaram uma conta para o jogo que esperavam ver. Perder o jogo significará fechar essas contas com um balanço negativo. Independente do modo como tenham obtido seu ingresso, ambos ficaram desapontados, mas o balanço final é nitidamente mais negativo para o que comprou o ingresso e está agora não só com o bolso vazio como também sem poder ver o jogo. Como ficar em casa é pior para esse indivíduo. Ele está mais motivado a ver o jogo e desse modo é mais provável que enfrente a nevasca na estrada 1. São cálculos tácitos de balanço emocional, do tipo que o sistema realiza sem deliberação. As emoções que as pessoas vinculam ao estado de suas contas mentais não são admitidas na teoria econômica padrão. Um econ perceberia que o ingresso já havia sido pago e não podia ser devolvido. Seu custo está afundado e o econ não levaria em consideração se havia comprado o ingresso para o jogo ou se o ganhara de um amigo, se é que econs têm amigos. Para implementar esse comportamento racional, o sistema 2 teria de estar ciente da possibilidade contrafactual. Eu ainda sairia no meio dessa tempestade de neve se tivesse obtido o ingresso gratuitamente de um amigo. É preciso uma mente ativa e disciplinada para se fazer uma pergunta tão difícil assim. Um equívoco relacionado aflige os investidores individuais quando eles vendem ações de seu portfólio. Você precisa de dinheiro para cobrir os custos do casamento de sua filha e terá de vender algumas ações. Você se lembra do preço pelo qual comprou cada ação e pode identificá-la como uma vencedora, presentemente valendo mais do que pagou por ela, ou como uma perdedora. Entre as ações que você possui, Blue Rebel é uma vencedora. Se você a vende hoje, terá obtido um ganho de $5.000. Você possui um investimento igual na Tiffany Motors, que vale atualmente $5.000 menos do que pagou por ela. O valor de ambas as ações tem se mantido estável em semanas recentes. Qual das duas você está mais propenso a vender? Um modo plausível de formular a escolha é esse. Eu poderia encerrar a conta Blue Rebel e marcar um ponto em meu histórico de sucessos como investidor. Ou, de outro modo, poderia fechar a conta Tiffany Motors e adicionar um insucesso ao meu histórico. Qual deles eu preferiria fazer? Se o problema é concebido como uma escolha entre proporcionar prazer a si mesmo e causar sofrimento a si mesmo, você certamente venderá Blue Rebel e usufruirá de sua perícia como investidor. Como talvez seja esperado, a pesquisa financeira tem documentado antes uma preferência maciça por vender vencedoras do que perdedoras. Viés que recebeu uma classificação obscura. O efeito de disposição. Disposition Effect 2. O efeito de disposição é um caso de enquadramento estreito. O investidor criou uma conta para cada ação que adquiriu e quer encerrar todas as contas como um ganho. Um agente racional teria uma visão abrangente do portfólio e venderia a ação com menor probabilidade de ir bem no futuro, sem considerar se ela é uma vencedora ou uma perdedora. Amos contou-me de uma conversa que teve com um consultor financeiro, que lhe pediu uma lista completa das ações em seu portfólio, incluindo o preço de compra de cada uma. Quando Amos perguntou, timidamente, não deveria não fazer diferença? O consultor ficou perplexo. Ele aparentemente sempre acreditara que o estado da conta mental era uma consideração válida. A suposição de Amos sobre as crenças do consultor financeiro provavelmente estava correta, mas ele estava errado em considerar o preço de compra como irrelevante. O preço de aquisição realmente importa e deve ser levado em consideração, até mesmo pelos ecos. O efeito de disposição é um viés custoso porque a questão de vender vencedoras ou perdedoras tem uma resposta clara, e não é que não faça diferença. Se você se importa mais com sua riqueza do que com suas emoções imediatas, vai vender a perdedora Tiffany Motors e ficar com a vencedora Blue Rebel. Pelo menos nos Estados Unidos, os impostos constituem forte incentivo. Perdas realizadas diminuem seus impostos, enquanto negociar suas vencedoras o expõe a impostos. Esse fato elementar da vida financeira na verdade é algo que qualquer investidor americano sabe, e determina as decisões que eles tomam num único mês do ano. Os investidores vendem mais perdedoras em dezembro, quando estão com os impostos na cabeça. A vantagem fiscal fica disponível o ano todo, é claro, mas durante 11 meses do ano a contabilidade mental prevalece sobre o bom senso financeiro. Outro argumento contra vender vencedoras é a bem documentada anomalia do mercado de que ações que recentemente ganharam valor têm probabilidade de seguir ganhando, pelo menos por algum tempo. O efeito líquido é amplo. O esperado retorno extra após imposto de negociar Tiffany e não Blue Rebel é 3,4% ao longo do ano seguinte. Fechar uma conta mental com ganho é um prazer, mas é um prazer pelo qual você paga um preço. O erro não é um que um econ teria cometido. Investidores experientes, que estão usando seu sistema 2, são menos suscetíveis de cometê-lo do que novatos 3. Um tomador de decisão racional se interessa apenas pelas consequências futuras dos atuais investimentos. Justificar erros antigos não está entre as preocupações do econ. A decisão de investir recursos adicionais em uma conta perdedora, quando melhores investimentos estão disponíveis, é conhecida como falácia de custo afundado, sunk cost fallacy. Um erro oneroso que é observado tanto nas grandes quanto nas pequenas decisões. Sair de carro em meio à nevasca porque se pagou por um ingresso é um erro de custo afundado. Imagine uma empresa que já gastou $50 milhões em um projeto. O projeto agora está atrasado e os prognósticos de seu retorno final são menos favoráveis do que no estágio de planejamento inicial. Um investimento adicional de $60 milhões é exigido para dar uma chance ao projeto. Uma proposta alternativa seria investir a mesma quantia em um novo projeto que no momento parece ter probabilidade de trazer maior retorno. O que a empresa vai fazer? Não é incomum que uma empresa afligida por custos afundados saia
por aí no meio da nevasca, jogando ainda mais dinheiro pela janela, em vez de aceitar a humilhação de fechar a conta de um fracasso oneroso. Essa situação fica na célula superior direita do padrão quádruplo, página 397, na qual a escolha se dá entre uma perda segura e uma aposta desfavorável, que é com frequência insensatamente a preferida. O comprometimento cada vez maior com esforços fadados ao fracasso é um equívoco da perspectiva da empresa, mas não necessariamente da perspectiva do executivo, que é o pai do projeto em vez de naufragar. Cancelar o projeto deixará uma mancha permanente no currículo do executivo, e seus interesses pessoais talvez sejam mais bem atendidos se ele seguir apostando com os recursos da organização na esperança de recuperar o investimento original, ou pelo menos numa tentativa de postergar o dia do acerto de contas. Na presença de custos afundados, os incentivos do gerente ficam desalinhados com os objetivos da empresa e seus acionistas, um tipo familiar do que é conhecido como problema de agência ou representação. Grupos de diretores são bem cientes desses conflitos e com frequência substituem um seu que se acha estorvado por antigas decisões e está relutante em cortar custos. Os membros da diretoria não necessariamente acreditam que o novo seu é mais competente do que o anterior. O que eles sabem é que essa nova pessoa não traz consigo as mesmas contas mentais e está desse modo mais capacitada a ignorar os custos afundados de investimentos precedentes na avaliação de oportunidades presentes. A falácia de custo afundado mantém as pessoas por tempo demais em empregos ruins, casamentos infelizes e projetos de pesquisa pouco prometedores. Já observei muitas vezes jovens cientistas lutando para salvar um projeto condenado quando seria mais prudente deixá-lo de lado e iniciar um novo. Felizmente, pesquisas sugerem que pelo menos em alguns contextos a falácia pode ser superada. 4. A falácia do custo afundado é identificada e ensinada como um equívoco tanto nos cursos de economia como de administração, aparentemente com bons resultados. A evidência de que alunos de graduação nessas áreas sejam mais dispostos do que outros a largar um projeto em vias de fracassar. Arrependimento. Arrependimento é uma emoção, e é também uma punição que impingimos a nós mesmos. O medo do arrependimento é um fator considerado em inúmeras decisões tomadas pelas pessoas. Não faça isso. Você vai se arrepender, é uma advertência comum, e a experiência real de arrependimento é familiar. O estado emocional foi bem descrito por dois psicólogos holandeses, que observaram que o arrependimento é acompanhado do sentimento de que a pessoa devia ter pensado antes, por uma sensação de afundar. 5. Pelos pensamentos do erro que a pessoa cometeu e das oportunidades perdidas, por uma tendência de se remoer e corrigir o próprio equívoco e pelo desejo de desfazer o acontecido e ter uma segunda chance. Arrependimento intenso é o que você vivencia quando pode muito facilmente imaginar a si mesmo fazendo algo diferente do que fez. O arrependimento é uma dessas emoções contrafactuais que são suscitadas pela disponibilidade de alternativas à realidade. Depois de todo o acidente aéreo, há histórias especiais sobre passageiros que não deveriam estar no avião. Eles conseguiram um lugar no último momento, foram transferidos de outra companhia aérea, deveriam ter viajado um dia antes, mas precisaram adiar. A característica comum dessas histórias pungentes é que elas envolvem eventos incomuns, e é mais fácil reverter na imaginação eventos incomuns do que eventos normais. A memória associativa contém uma representação do mundo normal e suas regras. Um evento anormal chama atenção, e também ativa a ideia do evento que teria sido normal sob as mesmas circunstâncias. Para apreciar a ligação de arrependimento com a normalidade. 6. Considere a seguinte situação. O Sr. Brown quase nunca dá carona. Ontem ele deu carona para um sujeito e foi assaltado. O Sr. Smith vive dando carona. Ontem ele deu carona para um sujeito e foi assaltado. Qual dos dois vai sentir maior arrependimento com o episódio? Os resultados não são de surpreender. 88% dos que responderam disseram Sr. Brown, 12% disseram Sr. Smith. Arrependimento não é a mesma coisa que culpa. Perguntou-se a outros participantes a seguinte questão sobre o mesmo incidente. Quem será criticado mais severamente pelos outros? Resultados. Sr. Brown, 23%. Sr. Smith, 77%. Arrependimento e culpa são ambos evocados por meio da comparação com uma norma, mas as normas relevantes são diferentes. As emoções vivenciadas pelo Sr. Brown e pelo Sr. Smith são dominadas pelo modo como normalmente eles agem em relação a caronas. Dar carona é um evento anormal para o Sr. Brown, e assim a maioria das pessoas espera que ele sinta um arrependimento mais intenso. Um observador mais crítico, porém, vai comparar os dois homens a normas convencionais de comportamento racional e provavelmente culpará o Sr. Smith por habitualmente assumir riscos irracionais. 7. Ficamos tentados a dizer que o Sr. Smith fez por merecer e que o Sr. Brown teve pouca sorte. Mas o Sr. Brown tem maior probabilidade de ficar se culpando, porque agiu contrariamente à sua natureza. Nesse caso, tomadores de decisão sabem de sua tendência a se arrepender, e a antecipação dessa emoção dolorosa desempenha um papel em inúmeras decisões. Intuições sobre arrependimento são notavelmente uniformes 8 e convincentes, como ilustra o exemplo a seguir. Paulo é dono de ações da companhia. No ano passado ele considerou investir em ações da companhia B, mas decidiu não investir. Ele hoje sabe que estaria $1.200 mais rico se tivesse passado a investir na companhia B. She hoje tinha ações da companhia B no ano passado, mudou seu investimento para as ações da companhia A. Ele hoje sabe que estaria $1.200 mais rico se tivesse mantido o investimento na companhia B. Qual dos dois está mais arrependido? Os resultados são indiscutíveis. 8% dos que responderam disseram Paulo, 92% disseram She hoje. Isso é curioso, pois as situações dos dois investidores são objetivamente idênticas. Ambos possuem ações e ambos estariam a mesma coisa mais ricos se possuíssem ação B. A única diferença é que She hoje chegou aonde chegou agindo, ao passo que Paulo chegou ao mesmo lugar deixando de agir. Esse curto exemplo ilustra uma história clara. As pessoas esperam ter reações emocionais mais fortes, incluindo arrependimento, diante de um resultado que é gerado por ação do que diante do mesmo resultado quando é gerado por inação. Isso costuma ser visto no contexto de apostas. As pessoas esperam ser mais felizes ao jogar e ganhar do que ao se abster de jogar e conseguir a mesma quantia. A assimetria é pelo menos igualmente forte para perdas, e se aplica tanto à culpa 9 como ao arrependimento. A chave não é a diferença entre comissão e omissão, mas a distinção entre opções e ações default que se desviam do default 10. Quando você desvia do default, pode facilmente imaginar a norma, e se o default está associado com consequências ruins, a discrepância entre os dois pode ser fonte de emoções dolorosas. A opção default quando você tem uma ação na bolsa é não vender, mas a opção default quando você encontra seu colega no trabalho de manhã é dizer bom dia. Vender uma ação e deixar de dar bom dia ao colega no escritório são ambos afastamentos da opção default e candidatos naturais a arrependimento ou culpa. Numa demonstração convincente do poder das opções default, os participantes jogaram uma simulação de blackjack no computador. Alguns jogadores era perguntado você quer mais uma carta, enquanto a outros, você fica como está. Independente da pergunta, dizer sim estava associado com um arrependimento muito maior do que dizer não se o resultado era ruim. A questão evidentemente sugere uma reação default, que é, não tenho um forte desejo de fazer isso. É o afastamento do default que gera arrependimento. Outra situação em que a ação é o default é a de um treinador cuja equipe perdeu feio em seu último jogo. Espera-se que o treinador faça uma mudança de jogadores ou de estratégia, e se ele deixar de fazê-lo vai gerar culpa e arrependimento. 11. A assimetria no risco de arrependimento favorece escolhas convencionais e avessas ao risco.
O viés aparece em muitos contextos. Consumidores lembrados de que talvez venham a se arrepender como resultado de suas escolhas exibem um aumento de preferência por opções convencionais, favorecendo nomes de marca em lugar de produtos genéricos. 12. O comportamento dos gerentes de fundos financeiros à medida que o ano se aproxima do fim mostra também um efeito de avaliação antecipada. Eles tendem a limpar seus portfólios 13 das ações não convencionais e questionáveis. Mesmo decisões de vida ou morte podem ser afetadas. Imagine um médico com um paciente gravemente enfermo. Um tratamento se conforma ao padrão normal de cuidados. Outro é incomum. O médico tem algum motivo para acreditar que o tratamento não convencional melhora as chances do paciente, mas a evidência é inconclusiva. O médico que prescreve o tratamento incomum enfrenta um risco substancial de arrependimento, culpa e talvez briga na justiça. Em retrospecto, será mais fácil imaginar a escolha normal. A escolha normal será fácil de desfazer. Certo, um bom resultado contribuirá para a reputação do médico que usou, mas o benefício potencial é menor do que o custo potencial, pois o sucesso de um modo geral é um resultado mais normal do que o fracasso. Responsabilidade. As perdas pesam mais ou menos o dobro do que os ganhos em diversos contextos. Escolha entre apostas, efeito dotação e reações a mudanças de preço. O coeficiente de aversão à perda é muito mais elevado em algumas situações. Em particular, você pode ficar mais avesso à perda para aspectos de sua vida 14 que são mais importantes do que dinheiro, como saúde. Além do mais, sua relutância em vender importantes dotações aumenta dramaticamente quando fazer tal coisa pode torná-lo responsável por um resultado muito ruim. O antigo clássico de Richard Thaler sobre comportamento do consumidor 15 incluía um exemplo poderoso, ligeiramente modificado na seguinte questão. Você foi exposto a uma doença que se contraída leva a uma morte rápida e indolor em uma semana. A probabilidade de que tenha a doença é de 1.000. Há uma vacina eficaz apenas antes do surgimento de qualquer sintoma. Qual é o máximo que você estaria disposto a pagar pela vacina? A maioria das pessoas está disposta a pagar uma quantia significativa, mas limitada. Enfrentar a possibilidade de morte é desagradável, mas o risco é pequeno e parece irracional você ir à falência para evitá-lo. Agora, considere uma ligeira variação. Necessita-se de voluntários para uma pesquisa sobre essa doença. Tudo que se exige é que você se exponha a uma chance de 1.000 de contrair a doença. Qual é o mínimo que você pediria a fim de se voluntariar para esse programa? Você não teria permissão de comprar a vacina, como é de se esperar. O preço que os voluntários propõem é muito mais elevado do que o preço que estavam dispostos a pagar pela vacina. Thaler relatou informalmente que uma proporção típica de cerca de 51. O preço de venda extremamente elevado reflete duas características desse problema. Em primeiro lugar, você não deveria vender sua saúde. A transação não é considerada legítima e a relutância em se envolver nisso está expressa em um preço mais elevado. Talvez o mais importante, você será responsável pelo resultado se for ruim. Você sabe que, se acordar certa manhã com sintomas indicando que em breve estará morto, vai sentir mais arrependimento no segundo caso do que no primeiro, pois poderia ter rejeitado a ideia de vender sua saúde sem sequer parar para considerar o preço. Você poderia ter ficado com a opção default e não ter feito nada, e agora esse contrafactual vai assombrá-lo pelo resto de seus dias. O estudo da reação dos pais ao inseticida potencialmente perigoso mencionado antes incluía também uma questão sobre a predisposição de aceitar um risco aumentado. Os participantes do estudo foram instruídos a imaginar que usavam um inseticida cujo risco de inalação e envenenamento infantil era de 15 por 10.000 frascos de spray. Havia um inseticida mais barato disponível, para o qual o risco subia de 15 para 16 por 10.000 frascos. Perguntou-se aos pais que descontos induziria a passar ao produto menos caro e menos seguro. Mais de 2/3 dos pais no estudo responderam que não comprariam um novo produto pelo preço que fosse. Estavam evidentemente revoltados com a mera ideia de trocar a segurança de seus filhos por dinheiro. A minoria capaz de encontrar um desconto que conseguiria aceitar exigia uma quantia que era significativamente mais elevada do que a quantia que estavam propensos a pagar por um aperfeiçoamento muito maior na segurança do produto. Qualquer um pode compreender e se solidarizar com a relutância dos pais a trocar até mesmo um mínimo aumento no risco para seus filhos por dinheiro. Vale notar, porém, que essa atitude é incoerente e potencialmente perigosa para a segurança daqueles que desejamos proteger. Mesmo os pais mais amorosos têm recursos finitos de tempo e dinheiro para proteger seus filhos. A contabilidade mental de manter meu filho seguro conta com uma verba limitada, e parece razoável mobilizar esses recursos de um modo que se faça o melhor uso deles. Dinheiro que poderia ser poupado aceitando-se um mínimo incremento no risco de dano causado por um pesticida poderia certamente encontrar melhor uso na redução da exposição da criança a outros danos, talvez com a aquisição de uma cadeirinha de carro mais segura ou de protetores para as tomadas elétricas. O tabu do Trade-off 16 contra aceitar qualquer aumento no risco não é um modo eficiente de usar a verba para a segurança. Na verdade, a resistência pode ser motivada por um medo egoísta de arrependimento, mais do que por um desejo de otimizar a segurança da criança. O pensamento esse, que passa pela cabeça de qualquer pai ou mãe que deliberadamente faça uma transação dessas é uma imagem do arrependimento e da vergonha que um ou outro sentiria na eventualidade de o pesticida causar algum dano. A aversão intensa a trocar o risco aumentado por alguma outra vantagem desempenha um papel em larga escala nas leis e regulamentações que governam o risco. Essa tendência é particularmente forte na Europa, onde o princípio de precaução 17, que proíbe qualquer ação que possa causar algum dano, é uma doutrina amplamente aceita. No contexto regulador, o princípio de precaução impõe todo o ônus de comprovar a segurança àquele que empreenderá as ações que possam causar mal às pessoas ou ao ambiente. Inúmeros órgãos internacionais já especificaram que a ausência de evidência científica de dano potencial não é justificativa suficiente para assumir riscos. Como observa o jurista Carl Sunstein, o princípio de precaução é custoso, e quando interpretado estritamente pode ser paralisante. Ele menciona uma lista impressionante de inovações que não teriam passado no teste, incluindo aviões, ar-condicionado, antibióticos, automóveis, cloro, vacina contra sarampo, cirurgia cardíaca, rádio, refrigeração, vacina contra varíola e raios-x. A versão mais forte do princípio de precaução é obviamente insustentável, mas a aversão à perda acentuada, Euceros aversión, está embutida em uma intuição moral poderosa e amplamente partilhada. Ela se origina no sistema 1. O dilema entre atitudes morais intensamente aversas à perda e gerenciamento de risco eficiente não possui uma solução simples e convincente. Passamos grande parte de nosso dia antecipando e tentando evitar o sofrimento emocional que causamos a nós mesmos. Até que ponto devemos levar a sério esses resultados intangíveis, as punições e ocasionais recompensas auto-infligidas que vivenciamos, ficando de olho no placar de nossas vidas? Os econs supostamente não sofrem com eles, e para os humanos eles são onerosos. Levam ações que são prejudiciais à riqueza dos indivíduos, à legitimidade das políticas públicas e ao bem-estar da sociedade. Mas as emoções de arrependimento e responsabilidade moral são reais, e o fato de que os econs não as têm talvez não seja relevante. Será razoável, particularmente, permitir que suas escolhas sejam influenciadas pela antecipação do arrependimento.
Suscetibilidade ao arrependimento, assim como suscetibilidade a desmaios, é um fato da vida a qual a pessoa deve se ajustar. Se você é um investidor suficientemente rico e cauteloso por natureza, talvez seja capaz de se dar ao luxo de um portfólio que minimiza a expectativa de arrependimento mesmo que não maximize o acúmulo de riqueza. Você também pode tomar precauções que o deixarão vacinado contra o arrependimento. Talvez o mais útil seja ser explícito sobre a antecipação de arrependimento. Se você consegue se lembrar, quando as coisas estão indo mal, de que considerou a possibilidade de arrependimento cuidadosamente antes de decidir, é provável que vivencie menos essa sensação. Você deve saber também que arrependimento e viés retrospectivo virão de mãos dadas, de modo que qualquer coisa que conseguir fazer para evitar o retrospecto provavelmente será útil. Minha política pessoal para evitar o retrospecto é ser ou muito radical ou completamente casual quando tomo uma decisão com consequências de longo prazo. O retrospecto é pior quando você pensa um pouco, apenas o suficiente para dizer mais tarde a si mesmo, quase tomei uma decisão melhor. Daniel Gilbert e seus colegas alegam provocativamente que as pessoas de um modo geral antecipam mais arrependimento do que irão realmente sentir, pois elas subestimam a eficácia das defesas psicológicas que irão mobilizar, o que eles classificam de sistema imune psicológico 18. A recomendação deles é que você não deve dar peso demais ao arrependimento, mesmo que sinta algum. Vai doer menos do que você pensa hoje. Falando de ficar de olho no placar, ele costuma separar as contas mentais para compras em dinheiro e com cartão de crédito. Eu vivo lembrando ele que dinheiro é dinheiro. Continuamos investindo nessa ação só para evitar fechar nossa conta mental em uma perda. É o efeito de disposição. Descobrimos um excelente prato naquele restaurante e nunca experimentamos qualquer outra coisa, para evitar arrependimento. O vendedor me mostrou a cadeira de bebê mais cara que havia e disse que era mais segura, e não consegui me convencer a comprar o modelo mais barato. Fiquei com a sensação de um tabu do Tradeoff. 30. Bom, queridos, uau, que doideira isso, né? Mesmo. Entender como que você pode ser manipulado, né? Pode ser manipulado por essas... Vou só destacar aqui. Ah, já está em destaque. Como nós podemos ser manipulados, né? Por essas probabilidades. Agora, ele trouxe algo muito importante, que é essa questão da ética e do arrependimento, que a pessoa prefere não se arrepender e não correr risco. Isso é muito doido. Ficar comendo no mesmo lugar do que correr risco, né? Eu sou uma pessoa que gosta de fidelizar os restaurantes, mas que está tudo bem correr risco de comer em outro lugar. Isso é doido. Tá? Então, também, queridos, vamos finalizar essa gravação e esse encontro aqui. A gente se vê no próximo.